Sejam bem-vindos ao Animes Overdrive, eu sou o Luiz Hunziker. Olá, eu sou o PH. Oi, eu sou a Gabi. E estamos aqui, sejam bem-vindos a esse episódio maravilhoso que não vamos falar de um, vamos falar de 2 animes que são mais que irmãos, brothers, Gabi, é isso? Sim, porque quando o Pedro Lobato não está aqui, vira bagunça. Então a gente fala de 2 de uma vez, entendeu? 2 de uma vez é pra render, né? Pra render pauta aqui. É isso. Mas também porque eles são irmãos gênios. Então Gemos, tá tudo bem. São gemos. Estaremos aqui hoje falando sobre Nichijou e City the Animation, 2 animes do mesmo estúdio, né, PH? Essa o comum que eles têm maior, né? Do mesmo autor, né? Acima de mesmo tudo, autor, né? Mas do mesmo estúdio, sim. E é praticamente, assim... Na mesma mente. Dá pra dizer que é o mesmo anime, que é uma sequência, que é, tipo assim, que é a mesma coisa, né? Vamos sequência falar espiritual. mais sobre Pseudo-sequência, Enfim, é isso. A gente são bem encontra parecidos. informações falando que é o mesmo universo, que é sequência espiritual, que é sequência real. Então, assim, não teria como falar de City sem falar de Nichijou, e como nunca falamos aqui, nada mais oportuno do que aproveitar que acabou aí o City na última temporada e trazer aí a atualização para já englobar os 2 animes aí do Araui. Sim, acho que eles, irmãos gêmeos é uma boa forma de definir, assim, porque eles não são idênticos, mas eles são bem parecidos. Então é legal falar de uma vez também, porque acho que é difícil falar de um sem mencionar o outro, né? Então é por isso que juntamos. Mas antes de mais nada, antes de entrar no nosso episódio, você que é nosso ouvinte, que curte nosso trabalho, que quer nos ajudar, você pode ajudar espalhando a palavra. Tá falando de anime com alguém? Vai lá e fala, conhece Animes Overdrive? Fale sobre Animes Overdrive para as pessoas, é importantíssimo isso. E não só dessa forma, você também pode ajudar a gente avaliando a gente nas plataformas de podcast, principalmente no Spotify, que tem a funçãozinha lá de seguir, que é importante, e de dar suas 5 estrelinhas, que ajuda demais a gente a subir e ranquear na plataforma. Mas se você usa outra plataforma, ranqueia a gente lá também, dá sua avaliação. E você que está ouvindo e não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve lá também, porque, como vocês já devem ter percebido, né, desde o episódio 300, estamos em vídeo aqui, e também estamos postando isso lá no YouTube. Então, dá o seu like no vídeo, compartilhar, ativa o sininho, se inscreve, tudo que todos os youtubers falam, vamos falar aqui agora também, porque é importantíssimo, tá? E não só desse jeito que você pode ajudar. E eu peço pra ele, o nosso Nichijou, Bon Jovi, Nichibro, PH, como que o ouvinte pode ajudar a gente também? O ouvinte pode entrar no nosso Catarse, né? Conhecer o nosso plano de financiamento coletivo, catarse.me/animesoverdrive. Lá a gente apresenta aí o nosso projeto de um videozinho mais bem produzido, apresenta também os nossos tiers, as nossas categorias de apoio, que você escolhe uma delas, faz um apoio financeiro, mensal, que você pode cancelar a qualquer momento também, né? Porque você fez, que você fica refém todos os meses. Você tem a opção de desistir, caso não queira mais nos apoiar ou quaisquer circunstâncias da vida, mas para quem está lá nos apoiando, a partir do momento que você nos apoia, você tem acesso ao nosso grupo de apoiadores, que a gente sempre destaca aqui no Telegram, que é o centro da comunidade que a gente criou aqui de seguidores, apoiadores e amigos do Overdrive, onde estamos sempre conversando com os nossos ouvintes na proximidade. Então tá todo mundo sempre compartilhando ideias, sugestões de anime, opiniões sobre animes da temporada, sugestões. Agora a gente está tendo filmes no cinema, o pessoal fala muito. Tem fofocas na comunidade, o povo fala também. Tem Champions League, fala também. Tem anime no cinema, fala. Anime bom na temporada, fala. Anime Furry. De animação duvidosa, fala também. Então o pessoal, ele mantém tudo, mas, acima de tudo, é também um espaço onde a gente compartilha os nossos conteúdos exclusivos, né? Podcast exclusivo, Boteco, questões de bastidores, questionamentos e participações quando a gente faz, principalmente o Luiz, games aqui, né? E conta com perguntinhas, sugestões do pessoal, tudo de bastidores, de secreto, de recompensa, de exclusivo, vai sendo rodado ali no nosso grupo. Então é onde a gente concentra a nossa comunidade, fortalece o nosso projeto e usa aí o apoio de vocês para transformar esse programa em algo maior.
E Gabi, nos últimos programas a gente veio fazendo uma ameaça aqui pros ouvintes também, que eu acho importante a gente retomar essa ameaça aqui hoje. Eu não sei no calendário se esse programa vai sair no momento que a gente já encerrou a votação ou não, mas tá registrado aqui porque, Gabi, o que o ouvinte tem que fazer pra gente não sofrer na mão do universo? Ouvinte, se você não for votar na gente na categoria de cultura pop no Prêmio MPB, esse programa vai acabar. A gente já falou isso antes. Se a gente não ganhar, se vocês não apoiarem a gente neste troço, é por sua culpa e tá na sua conta o final do Animes Overdrive. Acabou, entendeu? Não vai existir mais. Vai explodir, vai sumir da face da Terra. Segundo, Pedro Lobato. Foi ele que falou. Ele é o chefe, a gente só abaixa a cabeça e fala, então tá bom. E é isso, eu não quero morrer, eu não quero deixar de existir, entendeu? Vocês vão fazer isso comigo? Fica aí na consciência de cada um. Mas pra votar é só botar o e-mail de vocês, gente. Todo mundo tem um monte de e-mail pra colocar no Neopets, no Rabu, não sei onde, no Roblox. Pega a sua senha, o seu e-mail dos dias 30 dias grátis da Amazon lá, vai lá, usa todas elas. Cara, todo mundo tem vários e-mails diferentes que eu sei. Porque nenhuma experiência hoje em dia é individual. Então, bota aquele monte de e-mail que você tem lá e vota na gente. É um voto por e-mail, então é isso. Conto muito com a ajuda de todos os e-mails inúteis que você criou para coisas muito inúteis. Agora ele tem uma utilidade muito, muito grande, tá? Que é manter o nosso programa da sua família. Isso. Usa e-mail de Pega ONG, da tua avó, da tua mãe. Usa e-mail de empresa. Meu Deus, calma. Mentira, mas espalha a palavra aí. É isso. Mentira mais ou menos, né? Não é também, mas tudo bem. Da família pode. Agora, de empresas e terceiros, já não sei. Já não me comprometo. Advogado faltou hoje, gente. Eu acho que não é um dia muito bom pra você acreditar no que a gente fala. Estamos sem advogados aqui hoje, fazendo promessas pra vocês de coisas que a gente não pode cumprir. Mas, gente, é sério, vota lá pra MPB, categoria cultura pop, vai lá, vota no Animes Overdrive. Você pode votar nas outras categorias também, mas é importante você votar na gente. Você não vai levar 5 minutos do seu tempo e a gente vai agradecer demais isso. Então, vai lá e dá essa força pra gente. E sem mais delongas, vamos para nosso episódio de hoje. Não sei como farei a sinopse de 2 animes, né? Eu acho que talvez por ordem cronológica falarei de Nichijou e depois falo um pouco de Siri, até porque são animes que não tem tanto uma sinopse de história, tem mais uma ambientação, vamos dizer assim, que é o quase que deixa sketch, né? Que coloca os dois bem em comum. No caso, Nichijou é o primeiro grande assim, sucesso do Keiichi Araui, que é esse mangaka. Começou o mangá ali em 2006, o anime veio a sair já em 2011, produzido aí pelo KyoAni, né? Desde então, aí 2011, a gente já está em 2025, é o quê? 14 anos. Nichijou, ele se estabeleceu como um grande pilar aí da comédia, como o Luiz falou, de sketch, no que conta a história de várias pessoas da mesma cidade, focando principalmente num trio de estudantes, de 3 garotas estudantes, e talvez também com muito destaque para uma outra garota que é uma robô criada por uma criancinha mais nova que ela. A partir dessas personagens e vários outros que movimentam tanto essa escola como o ambiente ao redor delas, a gente vai vendo pequenas sketches que vão mostrando a loucura do dia a dia dessa escola, dessas personagens, de vários outros ao redor, além de outros pequenos quadros isolados, vamos dizer assim. A gente fala um pouco mais deles ao longo do programa. Coisas que estão bem alinhadas com o que também é Siri, né, que foi um mangá que começou a ser publicado em 2016, já 10 anos depois do início da publicação do Nichijou, e o anime veio a ser publicado agora nessa última temporada de 2025, e uma curiosidade é que ele é o primeiro anime que não é uma sequência que a Kyoto Animation lança desde que teve o ataque com incêndio lá, né, 2019, que matou uma galera, teve uma grande tragédia aí. Não é o primeiro anime lançado, né?
mas é o primeiro não sequência, apesar da gente mesmo ter apresentado ele como uma espécie de sequência, né? Oficialmente não leva o mesmo nome, etc, etc. É mais uma coisa espiritual. Mas assim como Nishijou, o Ciri conta a história, como o nome já sugere, né? Mais claramente, de uma cidade, mais uma vez focada num trio, dessa vez de personagens um pouco mais velhas, já na universidade, mas no mesmo formato, né? Temos alguns núcleos, vamos vendo sketches desses personagens, situações de comédia e relacionando às vezes uns aos outros, e esse ambiente, no caso aqui do Ciri, essa cidade vai ganhando vida. E os dois animes, como a gente falou, a gente escolheu falar junto aqui porque eles compartilham 99% das características, né? Pequenos núcleos, e a partir de pequenas sketches a gente vai contando a história dessas duas cidades ou desse mesmo universo aí, seja que eles estão cruzados ou não. E vamos falar de por que isso pode ou não ser bom ou funcionar. Então, com essa sinopse do PH, a gente consegue entender, assim, que eles dividem muitas coisas, esses animes, né? E eu, particularmente, não assisti. Eu não tinha assistido ainda nenhum dos dois. E sempre que falavam sobre eles, falavam que era um anime que seria muito do meu gosto pelo nonsense dele, eu né? Eu acho muito loucura você nunca ter visto Nichijou, principalmente, assim. E eu descobri que eu vi muita coisa de Nichijou sem saber que era Nichijou. Por exemplo, cenas da robozinha com a professora, a cientista, tudo mais, eu não sabia que era Nichijou aquilo. Então, foi muito legal pra mim começar a assistir. E uma coisa que até eu tava falando ontem com o PH, que eu gosto muito do Nichijou específico. Vamos falar um pouco de Nichijou antes, né? O que eu gosto muito do Nichijou, no primeiro momento, é esse formato de sketch dele, cara. Sketch do nível que tem momentos que tem até parece uma mini propaganda de coisas, assim, do universo do anime. Tipo, momento Helvética, momento da palavra, tipo, coisas que, sei lá, o cara... Entram, tipo, minuto de sabedoria, minuto do nada, de sabedoria, né? do nada. Uns pedacinhos, né? Tipo, vários pedacinhos de várias histórias, várias coisinhas, assim, bem legal isso. E é legal que quanto mais você assiste, mais isso vai criando vida, né, nesse universo, dessas personagens. A gente tem o trio principal de personagens, né, que são 3 garotinhas, que, assim, não decorei o nome delas, vou ler aqui agora. Yuko, Miu e Mai. Mas é muito legal ver essa interação das personagens e como que qualquer coisa vira assunto nos episódios, assim, como que desde, sei lá, uma piada que não tem graça, até tá preso no elevador, até qualquer coisa vira assunto em Nichijou, e eu gostei muito da forma que ele coloca isso. É encantador, né, como ele faz. Eu acho que, assim, o mais encantador, eu acho que talvez Ciri seja um pouco mais conciso nisso, mas eu conhecia Nichijou, mas eu nunca tinha visto inteiro. Eu vi, sei lá, metade e na época parei, porque tipo assim, Nichijou é muito intenso, né? Isso eu acho que é uma coisa que tem que ser dita até bem mais intenso do que Ciri, eu acho, na sua totalidade, apesar de que se a gente tratar especificamente do famigerado episódio maluco ali do Ciri, ele é mais intenso que talvez a maioria das coisas que eu já vi na minha vida, né? Assim, Nichijou é tão intenso que, na minha visão, ele é um anime péssimo pra maratonar. Porque por ele ser de sketch, ele é melhor de você ver pausado, né? Tipo, eu acho que você perde muito, não só por isso. E ele é pesado, tipo, é muita coisa acontecendo, então você fica frenético, saturado. É frenético, Isso não é exclusivo de Nichijou, né? É bem comum nesses animes de comédia divididos por segmentos, assim. Às vezes a gente vê num mesmo episódio 3, 4 títulos, né? E eles são numerados, então você vai ver... Então tem 2 contagens simultâneas, né? Uma de episódios e uma de segmentos, capítulos, né? Quase, né? O Nishijou tem o quê? 26 episódios e a gente termina no capítulo 100 e tanto, mais ou menos ali, o que não necessariamente é equivalente a capítulo de mangá, né? São capítulos dos segmentos. Então, assim, você assistir em maratona... É como se você tivesse assistido... Sim, você assiste 2 episódios, mas na verdade você assistiu, sei lá, 8, 9 mini blocos e... Isso é uma coisa que é compartilhada pelo Ciri também. Mas no Nishijou, eu acho que ele fica ainda mais intenso, porque tá aí uma coisa que eu, por exemplo, já sinto falta no Ciri que eles não fizeram, apesar de servir a algumas coisas positivamente, quando a gente focar mais no Ciri. Essas coisas que você falou, por exemplo, Luiz, tem o bloquinho do Helvética Standard, que é uma coisa completamente paralela.
E curiosidade, o Helvetica Stand era um mangá também do Arao e antes do Nishijou, né? E aí ele pegou algumas paradinhas e jogou lá. E pra quem não sabe, o Helvetica é uma fonte é uma fonte. Sim. Não, e o que eu acho fascinante disso também é porque o Helvetica Standard é tipo assim, pô, é o padrão ali, né? Ele vai contando histórias um pouco mais típicas de um drama sem todo o esculacho do Nishijou, mas naturalmente com os toques de Arao e aí. Pra mim é fascinante quando, lá bem mais pra frente, na segunda metade da série, a gente tem especificamente um episódio que tem uns 3 Helvetica Standards diferentes, que eles mudam a fonte e muda o gênero do que vai acontecer. Então, assim, você vê que é uma brincadeira com alguns gêneros para além do que ele tá brincando originalmente. E isso, pra mim, gera uma mistura do segredo, de forma geral, da comédia, mas do sucesso de Nishijou e de City, que é essa coisa de estar sempre brincando entre o exagero e a quebra de expectativa e a repetição, sabe? Porque muitas vezes a quebra de expectativa do humor do Nishijou é ele não quebrar nada e ele só continuar fazendo a mesma coisa. E aí ele vai fazendo a mesma coisa. Aí você fala, velho, isso é muito idiota, sabe? Aí ele faz 8 vezes, e aí você tá mijando nas calças de rir, sabe? Porque, assim, essas quebras do nada, no meio de uma situação caótica de uma robozinha Astro Boy reversa com uma professora mais nova que ela, maluca. Entra, tipo assim, uma menina no metrô mandando uma mensagem no celular e uma puta reflexão que você fala, meu Deus, terapia isso aqui, sabe? Tipo assim, a solidão do dia a dia toca no seu coração. Você fala assim, meu Deus, não era só um anime de comédia? Que no final, inclusive das duas obras, a gente percebe que, assim, isso é muito mais do que um anime de comédia, né? Existe uma sensibilidade tão grande, né, nessas do dia a duas dia, obras. do cotidiano. Assim, eu acho que Nishijou ele vai menos direto ao ponto nisso, porque ele gasta mais tempo apresentando um conceito de caos. Ele é muito caos, aí depois ele, pera aí, pessoal, tá vendo esses bonecos que vocês gostaram do caos? Vou começar a conectá-los. Enquanto o City, ele começa muito mais pé no chão, já reconhecendo alguma maturidade do Nishijou, já o pessoal conectado, já mais, tipo assim, ó, aqui vai ter loucura, mas não só isso, tá? A gente vai dar uma substância pros personagens, pras relações, né? E aí ele é um pouco mais pé no chão a princípio, nesse início. Só que ele acaba sendo mais coeso na sua completude, assim, e ele é coeso com o Nishijou no geral, né? Mas, assim, eu acho que essa coisa de ter a comédia exagerada, é quebra de expectativa, é repetição, é exagero, é tanto tempo que você vai passando com essas pessoas, sendo loucas ou não, que tudo ganha significados muito fortes, sabe? Então, assim... me é fascinante chegar a Nishijou por conta desse caos. Assim, o Luiz falou já tinha visto muitas cenas. A minha impressão é de que uma das coisas mais famosas de Nishijou, mesmo pra quem nunca viu nada, é o segmento do viado, né? Animal, no caso, assim, a luta com o viado. Eu acho que eu já vi várias vezes aparecendo na timeline, assim, em inserts de outros vídeos. E isso é o que pega... Mas eu acho que Nishijou tem tanto a entregar, sabe, assim, e depois City complementar isso, que é uma das coisas mais recompensadoras, assim, de assistir, tipo assim, é muita loucura, é uma comédia, assim, exemplar, mas é uma construção de substância, de personagem, de relacionamento, a partir dessa comédia e de coisas nada a ver, como só segmentos de duas personagens jogando Jokenpô, ou duas bonecos batendo corda, saca? Então, tipo assim, uma propagandinha é muito grandioso, sabe? Tipo assim, eu acho... Eu não gosto muito de falar isso, assim, com medo de, às vezes, ser o emocionado, mas eu acho muito genial, assim, o que é entregue no conjunto das duas obras, sabe? Assim, e no caso, falando mais especificamente do Nishijou, como é apresentado essa coisa que parece que é só... loucura e caos só pra você admirar roteiros insanos e uma animação extremamente exagerada que acaba fazendo parte da piada também, de certa forma, né? Mas ele te entregar, no final você tá tipo assim, meu Deus, essas personagens são amigas. Tipo assim, elas estão só comemorando uma festinha junto, saca? E eu acho que depois, eu tô focando muito no Nishijou, depois a gente fala um pouco mais da questão disso no City, que pra mim lá é de uma maturidade incrível isso, mas...
a loucura do Nishijou é assim, é a cobertura, o creme de la creme ali, é o que eu acho que justifica até as pessoas chegarem, mas eu acho que o ficar é pelo... Cara, essas pessoas não são só loucas, tipo assim, é quase um Pagliatti, tipo assim, mano, quem tá por trás do palhaço, saca? Tipo assim, tem meninas palhaço ali triste. de verdade, saca? Não vai tanto no palhaço triste, né? Mas tipo assim, Às tem vezes pessoas... vai um pouco até, né? Mas Talvez vai, vez ou outra, né? O quanto o Nishijou pode ir, mas tipo assim... Cara, personagens reais e espetacular, assim. Eu tenho muito poucas coisas pra. Tipo, muito pouco a criticar desses dois animes, na verdade, porque eu acho que é isso, assim. Eles têm uma mensagem muito positiva pra passar pra além de toda a loucura que eles oferecem, saca? Eu acho que. Uma coisa que é genial mesmo, assim, se for ver, é você pegar coisas do cotidiano e conseguir transformar isso de alguma forma pra deixar isso intrigante, pra deixar isso legal e divertido, que são coisas que, tipo, todo mundo passa. É óbvio que tem o recorte aí cultural do Japão, que fica muito evidente nos dois animes, assim. Tem muitas, às vezes, piadas japonesas, sabe? Muita coisa que a gente não entende, às vezes. Mas, tipo... Muita coisa a gente consegue relacionar também, sabe? Porque muitas vezes as duas, o que Siri e Nichijou estão fazendo é tipo assim, pô, eles pegam uma cena de alguém indo num restaurante e transformam isso na coisa mais incrível do mundo, pegam a cena das meninas indo pra escola e daí vira alguma coisa, tipo assim, sei lá, uma cena em que a menina derruba o sorvete no chão, ele consegue pegar isso e transformar isso em algo, tipo, tão maior, tipo, é como se ele colocasse uma lupa, assim, e a gente tá vendo isso aumentado, sabe? Isso em lentes muito loucas. Então, eu real acho, assim, genial você ter essa capacidade de conseguir ver isso, né, em coisas do dia a dia. E eu acho que isso já é uma lição pra gente, sabe? Tipo, mano, a gente tá no nosso cotidiano, a gente vive assim, às vezes a rotina é chata, às vezes o dia a dia parece ser chato, mas vão ter coisas que, dependendo da perspectiva e da forma como você olha, sabe? Que dá pra você tirar alguma coisa legal disso, alguma coisa divertida disso. O final de Siri, por exemplo, é sobre isso, sabe? Depois a gente vai falar um pouco mais. Não é necessariamente um spoiler, porque nem tem spoiler nesses animes exatamente. Tipo, não tem. Tem algumas histórias que tem um fio condutor, assim, né? Que segue uma certa sequência. Mas a comparação que eu ia fazer é que parece muito sitcom. Tipo, como se fosse um Friends, como se fosse um How I Met Your Mother. Tipo assim. usou total. Tipo assim, se você pegar meio solto. Total, não. Sim. Usou total, não. Não, mas se você pegar meio TV solto. Colosso. Sabe por quê? Eu acho, assim, porque eu acho que eu sei que foi piada e tal, mas por que a comparação Zorro Total... A comparação sitcom eu acho impecável e a Zorro Total... Só pra esclarecer, é pra quem não ouviu, às vezes. Pra quem não assistiu, quer dizer. Porque, assim, eu acho que no começo parece mais o Zorro Total no sentido de sketches, né? E até a coisa que eu falei, por exemplo, da repetição. Porque tem, vez ou outra, que talvez o Zorro Total tá nos quadros menores, né? Tipo, na questão que às vezes aparece um pular corda, o Jokenpô, como eu falei. Mas a questão do sitcom eu acho muito boa a comparação, porque é sempre aquela coisa, tipo assim, ó, se uma pessoa, sei lá, é fã de Friends, vamos falar um Friends que é um mais genérico, multigeracional, apesar de já estar old school, né? Hoje em dia, retrô, ficou velho. Mas assim... se você vai ver, sei lá, uma primeira temporada de Friends, ou qualquer sitcom de forma geral, as piadas são muito mais situacionais, de fato, porque você não tá familiarizado com os personagens. Se você vai ver a 8ª temporada de uma sitcom, às vezes a piada tá em um boneco olhar pro outro só. Porque você já acompanhou 8 temporadas, então, tipo assim, você sabe que aquela olhada carrega tanto mais coisa e por isso é esse engraçado. Eu acho que isso é o que acontece no Nishijou, saca? No começo é engraçado um puta exagero de animação, mas no final é engraçado uma personagem tá falando com a outra, porque você sabe tudo que foi construído pra chegar ali. Por isso que eu acho que, tipo assim... Como eu falei, eu sei que falar com o Zorro Total obviamente foi uma piada, mas claro, às vezes que foi o uma ouvinte piada, que não né? tá... É o Nichijou da vida. Às vezes o ouvinte que nunca assistiu não tem a compreensão de quanto, tipo assim, como é a estruturação dessa coisa de sketch e piada, e eu acho que a comparação de sitcom é muito boa por conta disso. A Gabi mandou bem nessa comparação. A partir do momento que a história vai avançando e as piadas vão se construindo e você vai passando tempo com os personagens, elas vão ficando mais sutis, ao mesmo tempo que mais carregadas de significado, de emoção e de você poder, como eu falei, às vezes é um olhar, é um personagem aparecer, já é engraçado, né? Porque você já sabe quem é e etc, etc.
Mas é isso, tipo assim, eu acho que a gente consegue se conectar por isso, sabe? De ter esse fio condutor que leva um personagem ao outro, ou uma situação a outra, e isso ser uma coisa que a sitcom é legal justamente porque a gente acaba se familiarizando e a gente acaba também fazendo parte daquele mundo, sabe? E Nichijou e Siri, eu sinto que tem muito disso. Eu tô vindo aqui muito apaixonada a falar principalmente do Siri, tudo bem que a gente tá focando nos dois agora e tentando não necessariamente colocar o holofote só em um e tal, mas assim, eu acho que é isso. A palavra maturidade é o que define pra mim a diferença entre Siri e Nichijou, porque Nichijou, eu não vou falar, assim, não tem nada de muito ruim pra falar de Nichijou, além de que, se você maratonar, tipo assim, dentro dessa condição de maratona, pode ser too much, porque é muito frenético, é muita coisa acontecendo, você fica um pouco saturado, às vezes, de tanta coisa, tipo, na sua cara o tempo todo. Mas isso nem chega a ser uma crítica, porque se você assistir, entre aspas, do jeito certo, tá tudo bem. Então, tipo, meio que não errado é um é você que maratonou. Errado é você que tá maratonando, sabe? Então, não é um problema, mas eu sinto que Siri, ele cabe dentro de todos os contextos, assim. Tipo assim, é como se Nichijou e Siri fossem uma mistura de Slice of Life com... Slice of Life não, é como chama Yashikei com comédia. Só que o Nichijou, ele é tipo assim, 85% comédia e o resto Yashikei. E o Siri The Animation é tipo assim, como se fosse uma maior balanceado, tipo, como se fosse um 50% e acho que um 50% comédia. E aí ele mescla essas coisas. E o Nichijou, eu acho que a comédia fica muito mais evidente pra gente. Tipo, o tempo todo é piada, o tempo todo é alguma coisa absurda e escrachada e muito louca acontecendo. E Siri também tem coisas muito loucas e malucas acontecendo, só que também tem muitos momentos em que nada de muito especial tá acontecendo, sabe? É uma cena tranquila, ou só uma cena que ela é engraçada, só que ela é engraçado num nível bem abaixo de Nichijou, assim, sabe? Tipo, é um engraçado mais dia a dia mesmo. Tipo, isso poderia acontecer, sabe? Não é igual no Nichijou que, tipo, tem uns caras numa nave que estão participando de um Battle Royale e daí cai e vira o cabelo da menina, sabe? Não, Siri tem coisas, assim, absurdas também, mas é muito mais pontual. Eu sinto que a maior parte da comédia de Siri acaba sendo um pouco mais palpável, assim, mas, entre aspas, possível de acontecer. Tipo, sei lá, o macarrão cair exatamente na mochila do cliente, e aí o cliente não perceber, e aí eles ficarem malucos pensando, meu Deus, como é que a gente vai tirar esse macarrão dali? Tipo assim, é impossível de acontecer? É, porque não tem como o macarrão cair naquela bolsa. 7 boladas na cara. Mas, ao mesmo tempo, é bem mais crível do que essa outra situação que eu descrevi do Battle Royale na nave, enfim. Então, assim, Siri, pra mim, além do nível técnico de animação e de... Eu acho ele... Mano, Siri tem uma vibe tão boa, justamente, eu acho que por conta dessa história que a Kyoto Animation carrega, assim, desse passado um pouco mais sombrio, assim. E aí eu ver que, tipo, isso... A alegria deles estarem produzindo algo assim hoje, sabe? Eu não sei, eu nem pesquisei pra saber dos bastidores, eu posso estar falando merda, mas parece que eu consigo sentir que as pessoas que trabalharam nisso estavam muito apaixonadas por isso. Elas estavam querendo fazer algo muito massa com isso, sabe? E tipo assim, eu sinto a paixão de todo mundo que foi, sabe, participou desse processo. É aquilo que a gente fala às vezes, né? É muito bom estar vivo neste momento da animação. E Siri eu acho que se encaixa muito dentro disso, porque Nichijou é legal, é muito bom, tem sim um estilo bem característico e que dá pra você diferenciar das outras coisas, mas ele ainda é bem anime-like, tipo assim, cores de anime, um estilinho de anime e tal. Siri pega isso, tipo, ainda é o mesmo estilo do autor, dá pra você reconhecer que é o mesmo estilo, mas ele traz essa maturidade mesmo de fazer uma parada que eu acho que combina até mais com os temas que traz, assim, tipo, fica mais cartoon, fica mais caricatinho, é mais chapado, é bem, como chama aquela estética super hype, super flat pop, alguma coisa bem assim. Bem flatzão mesmo, tipo assim, né? É bem flat, quase não tem sombra, se tem sombra, é em momentos muito específicos e pensados, os personagens, eles são bem simples, e aí as rachuras e o exagero nessa parte técnica vem quando eles querem impactar a gente, sabe? Tipo assim, é tudo muito flat, tudo muito sem sombra, sem nada. E aí, de repente, do nada fica ultra detalhado. Então, tipo assim, isso eu acho que traz mais ainda pro objetivo da comédia.
O Kenichi Joe eu sinto que já é bem mais detalhado num geral, assim, até em cenas mundanas. É um anime muito bem produzido, muito bonito e tudo muito bem detalhado. E aqui em Siri eles escolhem os momentos pra detalhar bem, sabe? E esse estilo me pegou demais, assim, a abertura, a música de abertura maravilhosa, uma das minhas favoritas ever, assim. Como eles dão um jeito de mesclar estilos de animação, inclusive colocando stop motion, colocando maquete, colocando, tipo, a ending que é feita por massinha. Então, tipo assim, é um projeto sensacional, visualmente falando. Eu terminei Siri, assim, parecia que minha vida foi mudada pra sempre. Ele entrou na minha lista de animes favoritos da vida, eu não quero nem saber. Posso estar falando emocionada porque eu acabei de assistir, posso, mas eu duvido que eu não vou pensar isso daqui uns anos, porque eu vou ter vontade de assistir isso sempre, mano. Eu tenho vontade de reassistir agora que eu acabei, sabe? É uma vibe parecida com o que eu senti com a parte 4 de Jojo, sabe? Que é meio que o conceito de Siri, se você for ver, que é tipo assim, a cidade, ela é viva e ela se move por si só. E ela está funcionando longe dos nossos olhos, assim, de espectador, saca? E Siri, eu sinto que é isso, é uma cidade com vida, que tudo tá acontecendo sem que a gente vê também. E mesmo que um personagem não tenha destaque, ele vai estar aparecendo. Eu tô falando muito mais de Siri, tá, gente? Desculpa aí. Mas tudo é que o PH trouxe o Nichijou, que eu sei que... Então, aí eu tô fazendo... E eu falarei muito mais de Zorra Total, aí equilibra tudo. Mas é isso, cara, eu gosto muito dos dois, amo muito o Nichijou. Nichijou, inclusive, começou, né, tipo assim, foi o início de Siri. Não tem como Siri existir sem Nichijou, então não vou falar, Siri é muito melhor que Nichijou e foda-se. Não tem como falar isso. Mas assim, eu gosto muito mais de Siri porque eu acho que ele trouxe maturidade pro que Nichijou já fez, sabe? Ele realmente, o artista, ele aprendeu ali com a experiência que ele teve em Nichijou, sabe? E ele lapidou e virou Siri, que assim, gente, perfeito, 10 de 10, não tenho reclamações sobre Siri no geral, assim. Uma coisa que é interessante que o PH comentou lá atrás até, é a questão da quebra da expectativa, né, que eles trazem nessa comédia deles. Eu até tava conversando um tempo atrás com um amigo meu que eu falei que eu me sinto muito menos um produtor de conteúdo e muito mais um comediante hoje em dia. Eu me sinto, pelo menos, do que eu faço de material. Sim, você é um palhaço. Eu me sinto muito mais comediante do que um produtor, assim, vamos analisar essa obra, porque... Eu me diverto na comédia e eu acho que é legal, eu gosto de fazer as pessoas rirem. E o humor, a comédia, ela tá muito no inesperado. É você não imaginar que aquilo vai acontecer, você não esperar uma situação, não esperar algo. E o Nichijou e o Siri, eles trazem muito disso dos dois pontos, né? Seja em situações que nem o PH falou, que eles martelam o mesmo momento, a mesma situação, pra em uma delas, totalmente diferente. Não é nada que você imaginou. Aí você cria uma expectativa e vem algo novo, ou até mesmo pela própria quebra de expectativa do momento em si, né? A gente tem, por exemplo, a gente vai abrir uma sessão de spoiler aqui, pra gente talvez falar dos momentos favoritos de cada um aqui, mas só trazendo um rapidamente aqui, que tem um episódio, por exemplo, que as três de Nichijou, as três estão presas no elevador, né? Das três personagens. Sim. E é quase, tipo, uns 7 minutos delas contemplando... Uma crise existencial. Uma crise, assim, tipo assim... sabe? Fazendo nada, velho. Fazendo nada, a gente vai morrer e ninguém vai salvar a gente. E uma música meio cósmica no fundo, isso. assim, sabe? Não, e vai aumentando a escala disso. disso, assim. Aí a imagem, a tela é como se fosse por quadros, né? Ela não é mais a tela cheia, são vários quadrinhos. Tipo, coloca um quadradinho pequenininho, a tela preta no fundo, sabe? Tipo, só uma janelinha. E elas presas assim. no elevador. Aí uma delas vira e fala, acho que berinjela que ela fala, eu não lembro agora que palavra que ela é, acho que é berinjela. Eu não lembro também. Ela fala, qual que é só a última palavra, alguma coisa assim, ela sei fala, lá. berinjela. Aí no que ela fala isso, a outra começa a dar risada, e a outra começa a rir, e elas começam a falar as mesmas coisas tristes, dando risada, tipo, ninguém vai salvar a gente, pá, kkkk. A histeria do pré-morte. Exatamente, e uma delas segurando o riso pra ninguém perceber que ela tá querendo dar risada. Assim, é uma construção absurda que, se você for pensar num formato normal de um anime ou de uma série, é muito raro você ver alguém fazer isso. Uns 5 minutos de construção pra um momento de ápice, pra uma ponte ali de piada.
Mas eu falei isso no anime de Hikaru, né? Que, tipo assim, que pra você construir o terror e a tensão do terror, é muito importante uma boa direção. Inclusive, você saber o timing certo, você saber como construir a tensão. E eu acho que pra comédia é igual, assim, sabe? Tipo, se você não souber trabalhar com timing, se você não souber trabalhar essa expectativa da pessoa que tá assistindo, realmente, às vezes, a piada vai sair pela culatra, sabe? Não vai ser tão legal assim. Então, você ficar marinando, sabe? Às vezes, durante esse processo, você tava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? O que eu tô assistindo, sabe? E daí, no fim, compensa. Tipo assim, chega no final das coisas que esse anime constrói e você se sente bem de ter, tipo, aguentado, sabe? De ter, tipo, insistido. Participado disso, né? Exatamente. E até uma coisa que o PH falou também, que eu acho que conversa muito com essa questão dos animes de Nichijou e de City, é essa questão da construção desse universo em si, né? Então, quando a gente pega, por exemplo... Eu vou citar um que eu tô assistindo agora. Eu tô assistindo Modern Family pela primeira vez na vida agora. Boa série. Uma ótima série, assim. Uhum. Só que ela começa com aquela questão familiar, família meio desconstruída e tudo mais. Aí você tem um personagem, por exemplo, que é o Phil, que é o meu personagem favorito, assim, disparado de Modern Family, que é o mais absurdo. Você descobre num episódio que o Phil era ex-líder de torcida. Isso é um fato daquele episódio. E aí você vai ver, tipo, alguns episódios depois, tem um momento do Phil vendo alguém pular na cama elástica e querer pular junto, porque ele é ex-líder de torcida. Ou o Phil pegar e falar, nossa, que elasticidade que ele tem, queria ter uma elasticidade assim. Ah, na minha época de sei lá o que eu fazia, eu pulava muro. Ah, o meu time da líder... E começa a pescar essas coisas, porque são coisas que até o sitcom evoluiu bastante, né, de um tempo pra cá, porque hoje em dia não é mais aquela comédia de claque, né? Que tem aquela risada de plateia, de ha, não tem mais isso, né? Que isso era muito pra poder ajudar também o público a saber a hora de rir. Hoje em dia não tem mais isso na comédia. Só que também torna a comédia mais sutil. Porque às vezes uma frase dessa no Siri, no Nichijou, ou no Modern Family, ou sei lá, no How I Met Your Mother, mas How I Met Your Mother tem claque ainda, né? Há outros sitcoms aí, The Office, que não tem claque, né? Um momento pontual ali, é uma piada que pode, tipo, se você pescar, ela é muito poderosa. Por exemplo, aquela piada do Dwight, né? A nostalgia é a segunda maior fraqueza do homem. Só tá atrás do pescoço. Tipo, é uma frase tão absurda que se você não pescar aquele momento, você não entende a piada, entendeu? Então acho que Nichijou e City, eles conseguem caminhar muito nesse ambiente de trazer o inesperado, trazer aquela situação que você não consegue imaginar o que vai acontecer, e quando você acha que sabe o que vai acontecer, acontece uma coisa totalmente diferente. E isso é o mais interessante. O tempo ao seu favor também, né? Tipo assim, a personagem da doutora lá fica toda vez que acontece alguma coisa de errado, porque ela é uma criança pentelha, toda vez que acontece alguma coisa de errado, ela vai colocar a culpa no gato. E aí, tipo assim, com o tempo você acostuma tanto com isso, que daí, tipo, ela faz alguma coisa e já tá assim, ela vai pôr a culpa no gato, ela vai falar que foi o Sakamoto, coitado do Sakamoto. Daí quando ela faz, você fica tipo, pô, coitado do Sakamoto, e daí, tipo, é engraçado, sabe? Você já sabe, então trabalha com É a mesma coisa que a do Chaves, né? Indução. Exatamente. Você sabe, o Seu Madruga chegou e bateu no Kiko. Ah, vai vir a Dona Florinda e vai bater no Seu Madruga. Aí ele vai falar, não, e aí não o te ponto dou outra. o que será que acontece, né? Tipo assim, esse que é o ponto. Porque você sabe o que ela vai colocar a culpa no gato, mas é engraçado o que acontece. Tipo assim, como que ela vai justificar que foi o gato que fez, sabe? Tipo assim, tem coisas que não tem como ela falar que foi o gato que fez, mas ela vai dar um jeito de falar que foi o gato que fez. Então, Sim. assim, é legal, assim, você ficar meio que induzido a pensar uma coisa, até porque daí facilita, inclusive, essa quebra de expectativa que eles fazem várias vezes, né? Eu acho que a gente podia dar uma... Não sei se vocês concordam. Dar uma passada pelos núcleos dos animes, porque a gente acabou falando muito das comparações, né? Eu foquei um lado do Nichijou a princípio, a Gabi trouxe vários pontos do City, e a gente trazendo... Acho que se a gente trouxer os núcleos, a gente pontua bem o que é semelhante, o que é diferente, e consegue... Que a gente pode fazer isso, mas vamos fazer isso num bloco de spoiler então, PH? Eu sugiro, se você... não assistiu, pelo menos dá uma chance aí pra algo do bloco de spoiler, porque é uma série onde o spoiler não faz ele não importa, tanta diferença narrativamente, e talvez seja o essencial pra te convencer, caso você não tenha sido convencido ainda. Eu vou fazer o seguinte, vamos ter um bloco de spoiler, que vai começar agora, então
O Yoshi vai colocar a transição a qualquer momento, que eu não sei qual que vai colocar. No meio da sua fala, agora. No meio do nada. Transição Nishijou, tipo, entra, só entra. Quebra de expectativa. Mas esse bloco de spoiler é um bloco figurativo, tá? Ele é um bloco que... É o pseudo-spoiler. É um pseudo-spoiler, porque se você não assistiu Nichijou ou City, você assistir e ouvir esse bloco aqui nosso, não vai atrapalhar e não vai demeritar a sua experiência com a obra. É o tipo de anime que mesmo que a gente descreva a cena, mesmo que a gente fale não o que é tão aconteça... engraçado. É que nem quando acontece uma coisa engraçada na sua vida, você vai falar, nossa, eu tava lá, na hora foi Gabi, muito mais engraçado. A Gabi pegou conta a e história dormiu no meio da nossa. CCXP. Pra quem não tava lá, não tem a menor graça. Simplesmente, é uma frase sem graça, sem graça. no caso. Mas pra quem tava, foi divertidíssimo. Mas é isso, gente. Continuem aqui, sério. Tipo, tenham certeza que nada do que a gente falar vai mudar a experiência de vocês. Vai ser incrível e independente. E nesse bloco de spoiler, então, acho que tá no momento da gente falar um pouquinho mais a fundo sobre a obra, os núcleos, o que elas têm mais de diferentes, semelhantes ali, né? Pegar, se quiser puxar o que você queria comentar já pra nós aqui. Acho que a gente pode começar, talvez, pelo núcleo principal ali, né? A gente falou muito sobre a questão das quebras de expectativa, da maturação do Nishijou no City, que eu concordo bem. Eu acho que se a gente passar pelos núcleos, a gente vai ver bem o que é isso, e é uma oportunidade da gente poder falar ali as nossas sketches favoritas, quais são os nossos núcleos favoritos, né? Porque a gente gosta mais de um anime ou de outro em algum aspecto, e sei lá. Mas eu acho que o principal talvez seja a gente falar aí do trio das garotinhas estudantes ali do Nishijou, né? Que é a Miu, a Yuuko e a Mai, a menininha de cabelo azul, a cabelinho castanho e a cabelinho preto de óculos, que são ali a base da grande maioria das sketches de Nishijou, né? Elas são estudantes de uma mesma turma na escola e são ali o centro, como a gente falou, da maior parte das coisas. E eu acho que no Nichijou mesmo, elas são, assim, talvez bem de longe a minha coisa favorita, porque as principais dinâmicas de fato acontecem com elas, tanto as de comédia mais exagerada, quanto a de subversão ou complementação, vamos dizer, talvez, dessa comédia por uma parte emocional. Para mim, um dos maiores momentos de Nichijou é quando a gente tem uma cena das meninas brigando na sala de aula e uma começa a falar mal da outra e ofender a outra, e as duas brigando muito. E do nada, depois da mesma forma que, como o Luiz falou ali, 7 minutos presa no elevador, tipo assim, vários minutos insistindo numa dinâmica vai escalonando, assim, uma né? fala, a outra xinga, a outra briga, e a outra briga mais, e vai brigando. E de repente, velho, elas estão brigando pra ver quem fala mais elogios pra outra, tipo assim. Pra mim, de repente virou, momento, você é a mais foda, não tipo porque assim, você desenha bem pra caralho, não porque um dos você momentos é uma ótima amiga. que talvez não seja o mais engraçado, talvez não seja o mais impactante, talvez não seja o mais surpreendente, por exemplo, em termos de exagero de animação. Com o Nishijou, ele faz animações impecáveis para cenas que desnecessariamente em tese não importariam, ele é desnecessariamente né? impecável, né? Só que isso, como eu falei mais cedo, isso faz a piada ficar ainda melhor, porque, tipo assim, mano, eles passaram um mês animando essa parada aqui, que é, sei lá, um fio de cabelo caindo, sabe? Tipo assim. E essa cena, como eu falei, dessas duas brigando, talvez não tenha esse primor de animação, mas ele resume, talvez, o que é essa transição de maturidade pro que é o caos mais evidente do Nishijou e o que é a obra mais equilibrada, talvez, de City, que é essas duas, assim. Então, assim, elas sintetizam muito o que eu mais gosto em Nishijou, e porque também o entrosamento da Minakami, que é completamente séria e parece que não se importa com o humor, né, caótico das duas, mas o humor dela tá sempre secreto também, que é, por exemplo, só para citar mais uma cena antes de vocês falarem o que vocês acham delas,
quando ela tá fazendo as piadas idiotas delas pra Aioi, porque elas têm essa dinâmica, né? Ela fica fazendo piadas. A primeira, ela não ri das piadas da amiga. E segundo, que ela faz piadas completamente absurdas. E aí tem uma dinâmica de, ela procurando óculos e usando 2 óculos, 3 óculos. E aí no final ela, eu tava de lente o tempo todo. E tipo assim, é quase que uma declaração de amor ela falar o punch da piada, sabe? Tipo assim, olha, eu me dediquei a essa piada porque nós somos brother, entendeu? Então, tipo assim... Entrei na onda. Elas são pra mim a ela é uma essência personagem disparado. muito nonsense, a Mai, né? Tipo assim, ela fica lá quietinha no canto dela, mas ela tá lá pra fazer as coisas mais absurdas que tem. Ela é como se fosse a que anime. não se importa com a piada na primeira superfície, né? Na impressão. Mas ela tá sempre fazendo uma piada mas, e sempre na verdade, preparando ela tá sempre alguma no humor. coisa. Então, assim, pra mim, o núcleo dessas 3 tá anos-luz acima da robozinha e da professora, sabe? Assim. Sim, eu gosto muito da cena delas, aquele momento da tarefa, que ela quer copiar a tarefa da outra. Tem algumas vezes, né? Porque tem às vezes sempre. de copiar e desenho de inclusive, hentai no caderno, fanfic, a Yuko, e a Oi. o que eu me identifico com a Yuko é brincadeira, velho. Essa menina tem TDAH confirmado. Eu na escola, eu era ela, obviamente num nível bem abaixo, porque eu não esquecia a minha lição todo dia e tipo, era uma inútil em tudo. Mas assim, ela é TDAH confirmado, 100%. Eu toda hora ficava, meu Deus... Isso sou eu. Isso é relacionável até demais eu pra mim. vivi esse momento. Então, mas eu assim, gostava dessa dinâmica menina, de escalar essa questão da tarefa, né? Que era sempre um negócio de... não fiz a tarefa. Me empresta o caderno? Daí vai ver o caderno, não é o caderno certo. Aí depois é o caderno que não tá com as atividades, mas não é a tarefa. Aí tem o desenho, tem um episódio que ela faz o desenho super sensual do caderno. O BL que não pode ser visto, né? Que não pode ser visto por ninguém. É muito bom. E ela esquece de apagar o desenho pra entregar a tarefa. Então, essa dinâmica delas da escola em si, eu acho muito, muito legal. O jeito que é colocado ali, o jeito que desenvolve elas. O episódio do elevador, pra mim, eu vi ele na academia e foi muito legal. Eu estava fazendo exercício. E eu tava na expectativa, o que vai acontecer, cara? Tipo, isso me deixou muito bolado na época. E valeu muito a pena a entrega disso. Mas eu acho que nem o Pega falou, a única cena da robozinha com a doutora, que já é uma quebra de expectativa, se é uma criança a doutora, né? Não é uma pessoa que criou um robô criança. É uma criancinha, quase bebê, que criou não sabe uma robô. fazer nada, inclusive. Tipo assim, ela realmente não sabe fazer quase nada, só que ela criou uma robô e, tipo assim... Não, mas ela é uma gênia, né? Quando ela precisa criar uma tecnologia, ela vou criar agora. Aí ela cria, mas ela é uma inútil. Mas ela não sabe fazer nada. Como uma criança deveria ser. Mas o episódio que elas resgatam o gato. Uma mãe. Que elas resgatam o gato, aí leva o gato pra casa. Na verdade, a robô quer levar o gato, a Nano, né, quer levar o gato, ela fica em dúvida, daí ela chega em casa, o gato tá na casa já, porque a doutora levou. Nossa, mas o que será que ele tá querendo, né? Eu tenho esse colar que eu coloco no gato e a gente vai ouvir o gato falar. Aí coloca e começa que a voz do gato super grossa, né? Vocês deviam saber que quando o gato é o personagem mais normal que tem, o gato falante, tá, gente? Ele é realmente a pessoa mais normal que tem dessa... Que é o Sakamoto, né? Sakamoto, o Sakamoto. Sim, Sakamoto. Vocês deviam saber que quando eu estou miando é porque eu estou com fome. Que maldaça de vocês ficarem tocando no meu corpo. Vocês devem saber que deviam me soltar. Eu não estava mais incomodado. Ele é tipo o adulto da casa, né? Aí ela vira e fala assim, vamos devolver o gato? Tipo, é simplesmente isso. Ele falou, cara, não, a real eu posso é que ser obediente, eu posso ficar quieto. O melhor personagem é o Sakamoto entre essas duas, assim. Tipo, ele trouxe uma dinâmica muito massa pra elas. E aí, tipo, é isso. Eu realmente acho que o triozinho das meninas da escola é o melhor mesmo de Nichijou, obviamente. Principalmente a Yuko, eu amo muito a Yuko. Eu acho ela muito engraçada em tudo, assim. Ela é muito palhaça e pateta, então eu amo. E a duplinha da doutora com a robô, eu acho que é mais fofo do que engraçado. Tipo assim, eu não vejo tanta graça na dinâmica delas. Mas eu acho fofinho. Tipo assim, mais a piadinha de, eu escovei o dente e comi depois. Tipo, ela é uma gênia. Tipo assim, é a parte meio slice of life. Mas ela quer dormir sem escovar o dente, entendeu? É que eu acho que a comédia é justamente ser tão slice of life, uma robô que foi criada por uma criança
que age como se fosse a mãe dela e tem uma chave nas costas, e aí tem um gato falante, e aí eles são o núcleo que age normalmente ali, sabe? Então, tipo assim, eu sinto que é mais slice of life essas duas, e inclusive depois quando chega no fechamento ali da historinha, dela ficar sempre pedindo, porque eu quero, tem o arquinho, né, da robozinha, eu queria ser normal, eu não queria ter essa chave nas minhas costas, é um inconveniente, sei lá o quê, e daí chega o arco dela no fim, dela perceber que, nossa, mas é isso que me torna especial, isso aqui é o que as pessoas, tipo, notam em mim, e que acham legal sobre mim, e aí ela meio que começa a gostar da chave. Então, tipo assim, acaba sendo mais fofinho, sabe? Tipo, é mais fofinho, não é tão engraçado essa dupla, né? O Sakamoto eu acho mais engraçado, porque ele ser um gatinho. Só o fato dele ser um gato que fala eu já gosto, porque é muito personalidade de gato. Um gato blasé, inclusive, né? Um gato meio, eu amo isso, porque eu sei que meus gatos seriam assim também. Ele lembra muito o gato lá da Sabrina, lá, como é que chama? Eu não assisti. Salem, tipo, que é aquele gato, tipo, lazer. Mas ele, coitado, mano, ele só se fode, sabe? Eu achava engraçado ele se fudendo ao mesmo tempo que eu tinha dó. Quando tiram a bandaninha dele e colocam no corvo. Primeiro que o corvo é um desenho de uma peteca triangular, é só isso. Esse corvo não dá, é muito feio, muito nada a ver. O corvo mó humilde também, chega lá e tipo assim, opa, foi mal, era dele. É o corvo mó tipo educado. Assim, ele é meio Excalibur, de alguma forma, pra mim, assim, Sim, do ele é, também. sei lá. Mas enfim, e aí, tipo assim, eu gosto muito do triozinho mesmo. E aí, até pra relacionar, né, a gente vai falar mais de Nichijou, mas até pra relacionar, é engraçado, porque é quase como se fosse o mesmo trio em Siri, só que... Praticamente. Mais adultas, só que um pouquinho mais adultas, porque a Wako... Eu acho que em essência de criação, ele falou, como eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou fazer outras personagens pra não ser de fato... E tem uma diferença, se for ver, só que ainda é parecido. Tipo assim, a Wako é igualzinha a Mai, num sentido dela ser a mais quieta, de ser a mais aleatória, só que ela é um pouco mais energética, mais bem-humorada que a Mai, né? Tipo assim, ela sempre tá lá rindo e fazendo coisa nada a ver, mas ela é como se fosse a Mai do triozinho. A Midori lá na Gumo, ela é a Yuko, que é sempre a mais boba, sempre fazendo umas coisas nada a ver e irritando a outra. E a Nikura é bem parecida com a Miu, na verdade. Eu acho que a Nikura é a que mais parece a Miu em personalidade, assim. Só que tem o fator de que elas já são formadas, né? Então elas já são mais adultas, elas moram juntas. Então, tipo, já tem esse fator delas terem mais possibilidades de situações ali do que as outras que são estudantes, né? Então é bem parecidinha ali a personalidade do trio. E o trio de Siri também, muito sensacional, muito incrível, eu amo. Bem parecidinho aí com o de Nichijou. Mas vamos falar ainda mais de estudantes de forma geral aqui do Nichijou, porque o trio principal ali, eles fazem parte de uma turma, né? Onde a gente vê alguns outros coadjuvantes que vão ser repetidos, né? Eu não sei o que vocês acabam gostando mais ali desses outros alunos. Eu acho meio certamente em geral, assim, o que tem mais destaque, acho que é o menino do Moicano, né? E eu acho também bem engraçado as sketches dele. Eu penso tipo assim. muito naquele do Igotebol. Do esporte. Igor Soccer, que é Igotebol, né? A tradução, esse momento assim. É porque eles não sempre... são da sala delas, né? Mas o do Igotebol, eu acho que são de outra turma. O Igotebol é do tipo Helvética, assim... não é? Ou não? Tô falando besteira. Não é. Não, o Igotebol é do mundo real. Tipo assim, é um real. clube dentro da escola delas. Não, que ele queria um clube de Igotebol. Porque, tipo assim, eles pegam esse boneco e ele cria um clube de um negócio que nem existe. Ele fala, já existe o clube, né? Quando a gente começa a ver. Mas a gente vê depois, na verdade. Assim, o que é isso, né? Não, sim, só que, tipo assim, parece que é fachada, parece que eles inventaram isso só pra poder ficar lá sem fazer nada. E aí fica um monte de episódio só, tipo assim, esse moleque e uma menina sentado na sala sem fazer nada. E ele, tipo, tô tão entediado. E aí você não entende por que isso tá acontecendo. Aí, de repente, chega um boneco e fala, cara, eu sou profissional nesse jogo e eu quero entrar pra esse clube. E daí você toma um susto, tipo, meu Deus, isso é algo, isso existe? E daí vira uma cena Meu sonho assim, sempre foi jogar Igotebol, tipo... É muito... Ele já era campeão, né, na escola dele. E aí vem a competição de Gotebol entre ele e o professor. Porque o professor tem um crush na menina. Tipo assim, que é uma mulher que é a professora que é a irmã desse cara que é profissional no Gotebol. Isso. Então, tipo eu assim, acho muito incrível essa parte do Igotebol. É muito bom. Eu gosto bem do clube do Igotebol, porque eu acho que é essa coisa do tipo assim... Mano, ele simplesmente plantou uma piada lá. Tipo assim, cara, existe esse clube aqui que é em japonês é Go Soccer, né? Fica um pouco mais evidente ali que é Go com soccer. O Igotebol, talvez, sei lá, tem algumas pessoas que talvez não possam, às vezes, tá tão familiarizado com o Go, ou ficar nessa coisa do
sei lá, né, de ter essa comparação óbvia. Do Mas gol a que você princípio fala, é isso, né? você fala do jogo, né? Pegar, você explicando pro ouvinte o que é o gol. Isso, o gol, jogo de tabuleiro, peças pretas contra peças Ricardo brancas Nogô. ali. Ricardo Nogô, grande mangá aí. Assim, eu imagino que algumas pessoas estejam familiarizadas, né? Mas eu acho que é assim, essa piada é boa porque é isso, assim. Pô, é um clube, aparentemente é um clube que... O que é Igotebol, saca? Ninguém sabe. Essa é a piada. A piada é, não sabemos o que é Igotebol, né? E aí tem cartazes do clube pela escola, e aí às vezes é ele lá brincando de contar pro pique-esconde, não aparece ninguém, e uma menina que parece completamente desinteressada no próprio clube que ela faz parte. E depois é um cara que, não, o Igotebol existe, e que bom que vocês têm esse clube, e é um esporte simplesmente impossível de existir, que é baixadinha com as tipo assim, pedrinhas em cima da bola. Pra ter uma desculpa tipo e existia. Assim, mas eu acho, tipo assim, é essa coisa da piada escalada e exagerada, e tipo assim, e vamos, velho. E ó, esse esporte, a gente vai precisar de um professor para validar o clube, então vamos escalar mais essa competição, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Como eles escalam, por exemplo, voltando do outro boneco que eu queria falar, que é o do menino do cabelo, né? Tipo assim, mano, pra mim as sketches desse menino, tipo assim, simplesmente o fato dele tá de cabelo raspado, isso mais pro final, né? A menina que acha ele incrível porque ele é bad boy, e aí na verdade o cabelo dele foi raspado, agora ele é um nada. Ou então, sei lá, tá uma comida voando e vai cair no chão e passa pelo cabelo dele, isso é uma grande piada. Ou o cabelo dele tá partido ao meio. Ou ele chegar em casa e o pai dele vai formando um moicano. Tipo assim, quantas piadas são criadas ao redor de um cabelo mas não só isso, mano. Tipo assim, fugindo um pouco daquela piada de, pô, é um Zorro Total. O quanto, mano, essas piadas acrescentam em camada de substância e profundidade pro que é o boneco, sabe? E a relação que ele tem com esse cabelo, e por isso a relação que ele tem com outros estudantes. É muito criativo, é muito criativo. A relação que ele tem com a família. Então isso é muito louco, sabe? São exageros muito maneiros, como... Talvez só para falar mais alguns estudantes importantes. Tem aquele garoto lá que anda no bode. Que é o bonitão, que tem aquele trio, que é outro trio de garotas que é um pouco mais velha, né? Que é do segundo ano, onde também tem esse garoto aí que tem toda a roupa, que tem um mordomo e tem um bode e tal. Ele é o crushzinho das meninas da escola, assim, né? Só ele que é o ele é crush completamente esquisito. Da Tatibana, se não me engano, né? Como a ele é o Mil crush gosta dele também. Da menininha de cabelo azul lá, porque aí tanto é que tem aquele momento em que ele quebra os óculos, e aí ela fica de braços dados com ele no final. Não é ele também que perde o lenço? E ela vai devolver o lenço dele? Não, é sempre isso, né? Tipo assim, tipo, aí ele é... Você perdeu o lenço? Super... Não, eu não vi que caiu. Não, mas você mora pro outro lado. Ah, mas eu desviei a rota nesse dia. Nanana. Aí, e cada vez que ele fala uma coisa, ela dá um tiro nele, né? Tipo, começa uma pistola. Isso pra mim é tipo assim... Aí depois uma bazuca, duas bazucas. No começo eu ficava, mano, qual é a desse tiro? Mas depois eu fui achando, então, tipo assim, mano... Tipo assim, ele pegou a trope da tsundere, que é, sei lá, pô, meu Deus, ela não sabe falar de amor, então ela sempre tá socando o homem. Isso é ele transformou isso em uma base da comédia romântica bélica. Em vários animes. E aí ela atira, velho, bazuca nele. E ainda isso aí, assim, olha aí, Kaguya-sama, isso aí, ó. Não é que ele é um pomposo... Literalmente Love is War. Não é que, o que eu acho legal dele ser um pomposo, tipo assim, não é que ele é um pomposo e por isso ele é um cuzão. Não, ele tá sempre tratando as meninas bem. Ele é mó respeitoso. Só que isso cria uma confusão tremenda na cabeça delas, porque elas já têm a ansiedade do crush não correspondido que elas criaram, e tipo assim, e ele é o homem misterioso, e isso envolve 3 milhões de camadas para relações deles. O homem misterioso então, tipo que fica andando em cima de um cabrito, inclusive, né? Que inclusive era pra ser proibido, né? Na escola, mas revogaram já. Mas eles deixam. Mas, cara, inclusive usando desse momento pra dizer que, tipo assim, quando, eu não sei, a gente tá falando muito dos personagens de Nichijou, né, e tal, mas é isso. Os personagens que mais aparecem é esse núcleo do triozinho das meninas e da menina robô com a menininha doutora. O resto aparece às vezes sim, só que aparece muito mais brevemente, aparece muito mais pontual. E entre são os piadas... 100, sei lá, 80 deve ser das meninas, né? Exatamente. E o restante dos outros. Aí que eu acho que Siri fica genial, porque, tipo assim, tem essa mesma estrutura de ter o triozinho principal
E aí, tipo assim, tem umas outras duas personagens que aparecem um pouco mais, aí o núcleo do carinha do restaurante lá e tal. Mas, tipo assim, não dá pra você falar que, tipo, fora o trio, não tem personagens que tem um tempo maior de tela do que outros, assim. No City, né, no caso. Não, no Nishijou, o trio tem mais tempo de tela. Não, mas eu tô falando de City, eu tô querendo dizer que, tipo assim, que City é mais democrático nisso. City, ele balanceia muito melhor. Tanto que, tipo assim, as personagens que a gente pode dizer que o trio ali é principal. Só que elas se relacionam com todos os outros personagens que aparecem em City de alguma forma, sabe? Nem que seja brevemente, assim. Então, tipo, sei lá, tem o triozinho lá, aí uma das personagens faz um favor pra uma menina lá, que é, na verdade, uma rica, que mete ela numa torre lá pra ela... Não, pera, vamos à torre, a gente tem que guardar um podcast inteiro só pra torre. Não vou falar da torre agora, eu só citei, tipo, como exemplo de, ela cruzou com essa menina. Aí uma outra personagem, aí ela tá andando na rua e daí o time de futebol joga a bola nela e fica jogando 1000 bolas em cima dela. Aí, tipo, uma das personagens que é da escola, que conhece o triozinho, ela é irmã do menino que os dois são filhos do cara do restaurante. O cara do restaurante é filho da senhorinha. É literalmente uma cidade, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? De escopo. Mas é uma cidade, assim, que eu vejo, puxando um paralelo pra gente, assim, não sei, a Gabi talvez até um pouco mais, é de cidade do interior, entendeu? Sabe aquela cidade por isso que eu amo essa merda. Que tem a paróquia no centro da cidade, todo mundo se conhece. Sai pra rua e se vê e sabe quem é e cumprimenta. E, tipo assim, tem essa vibe pra mim, que eu citei de Jojo lá. Porque é isso, mano, é a cidade, entendeu? Por isso que chama City The Animation, porque a cidade toda se relaciona. É como que a cidade é o personagem. Então, mas assim, ao mesmo tempo, só pra gente poder pular de fato pra City com mais enfoque e dar uma fechada, assim, por assim dizer, no Nishijou, eu acho que isso tudo, de certa forma, já está em Nishijou. Porque apesar das personagens serem estudantes e estarem sempre de uniforme, por exemplo, as histórias não necessariamente se passam na escola e os impactos e as relações delas, entre elas e com outras pessoas, acontecem na escola. O que talvez acaba prejudicando é que já existe uma gama enorme de animes que se passam nesse ambiente escolar e de uniforme e fica aparecendo um pouco mais limitado, mas de fato eu concordo que, por exemplo, tipo assim... Não, mas elas também não se relacionam tanto com os outros personagens. Não, eu discordo, também, porque eu acho que elas se relacionam sim, tipo assim, as três principais, elas vão se relacionar com a Shinonome e a doutora e o gato. Mas eu entendo o que a Gabi fala, porque eu acho que o escopo desse universo, desse cosmo eu entendo também, mas é bem mais reduzido. Então, eu acho que é mais, tipo assim, a opção por uma escola e por uma cidade, ela vende melhor, o fato de ser uma cidade, ela vende muito melhor essa abertura, assim, porque parece que não tem a limitação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa escolha, por mais que eu concorde que seja maturidade, de certa forma, tipo assim, vamos dar mais espaço para todo mundo, para que a gente explore não só a piada e não só o exagero, mas que todas essas conexões mesmo, como a Gabi falou, a história de parece que para você ir do núcleo A pro núcleo C, você sempre vai ter que passar pelo B, assim. Enquanto no Nishijou, talvez você consiga dar a volta, né, de certa forma. Mas eu adoro como o City faz isso. Isoladamente, eu acho impecável. Eu acho recompensador quando acaba, por exemplo, e você vê alguns dos núcleos juntos ali, e eles meio que pregando essa unidade de cidade mesmo, cidade do interior. Comunidade. Porém, isso me lembra muito a discussão que a gente teve quando a gente estava falando no Clube do Mangá do Dragon Ball, que a gente vai falando, que a gente vai vendo a obra e o Goku amadurecendo, o que cria coisas incríveis, sim, como nesse caso aqui é o City, algo que eu acho incrível, mas ele abre mão de elementos ali da infantilidade que eu sinto muita falta, por exemplo. Essas coisas que a gente falou dos momentos ali meio minuto, a palavra de sabedoria, que não tem muito essas interseções ali, o City meio que remove isso, a coisa do Helvetica Standard, que era um spin-off completamente isolado. Eu acho que essas mini quebrinhas, esses mini quadrinhos que o Nishijou tinha, é um elemento que eu sinto muita falta no City, por exemplo, sabe? Eu sei que talvez seja uma escolha justamente para dar essa maturidade,
essa coesão que a Gabi tá falando que conquistou ela, mas em comparação um com o outro eu sinto falta, sabe? Tipo assim, no Ciri por si só não faz nenhuma falta, mas como a gente tá falando das duas obras juntos, eu acho que é uma troca, tipo assim, ó, eu vou fazer essa obra um pouco mais madura e mais equilibrada nos exageros emocionais ou de comédia ou de dinâmica de relação, etc. Mas para isso eu tô tirando alguns elementos aqui. E um desses elementos, que é para mim um que a Gabi falou que era muito loucura, mas assim, eu acho que deve ter, sei lá, 3 ou 4 talvez no Nichijou inteiro, que é aquele povo do espaço, mano. Pra mim, mano, são umas sketches geniais no Nichijou quando elas entram, Esse momento sabe? em Nichijou foi o momento em que eu falei, ok, isso aqui é especial. Chegamos no ponto. Que porque isso? E depois ainda tem aquela coisa que a Gabi já mencionou, né? Tipo assim, pô, do nada é uma parada que parecia completamente nada a ver, mas não, caiu a tecnologia secreta do espaço. Esse foi o momento que em é que a meu chuquinha de queixo cabelo caiu. da menina, pô. Quando caiu na chuva. Porque o cara tava com, tipo, uns pompom de líder de torcida lá na nave do Battle Royale da princesa. Essas palavras não combinam, não parecem fazer parte da mesma frase. Mas enfim, tava lá. E aí a pompom cai. E na verdade, o cabelo dela, gente, eu queria, tipo assim, ter filmado a minha reação nessa hora. Porque eu não consegui disfarçar o quanto que eu falei, meu Deus, mentira que esse cara fez tudo isso. Ele construiu tudo isso só pra falar que é o cabelo da menina, velho. Não é possível. Tipo assim, que acontece na cabeça? Esse foi o momento que eu falei, ok, aqui Nichijou me marcou, sabe? Porque Ciri, é isso, Ciri eu sinto que tem 3 momentos ali que foram muito marcantes pra mim e que eu nunca vou esquecer quando eu pensar em animes no geral, assim. E Nichijou foi esse momento em que, tipo, vai ficar marcado na minha cabeça sobre Nichijou, saca? Porque foi muito absurdo. Mas é isso, eu entendo o que o PH fala, só que pra mim, pessoalmente, eu prefiro o modelinho de Ciri, sabe? Eu prefiro que construa esse senso de comunidade, esse senso de que todo mundo ali se conhece, que todo mundo se cruza. Tanto que eu acho que já aconteceu em Ciri, inclusive, de começar uma sketch de um personagem e daí ele passar, tipo, sei lá, ou correndo, ou, tipo assim, cruzar com o personagem, daí foca no outro personagem e muda a sketch. É bem mais normal pra esse isso personagem, lá. saca? Sim. Então, tipo assim, mas Ciri também tem coisas muito nonsense, muito absurdas também, que Nichijou também tem, tipo, aquele negócio dos animais exóticos lá que existem no submundo de Ciri e falam, não, porque essa cidade é o lugar mais seguro pra nós, animais em extinção e raros morais, sei lá o quê. Então, tipo assim, eu sinto que ele tem muito de Nichijou também, só que de um jeito diferente. E eu acho isso positivo. E qual o seu momento favorito de Ciri, Gabi? Nossa senhora, assim, é que vai ser básico eu falar disso, né, velho? Mas, tipo assim, o momento da torre, o momento da corrida e o final do musical, que são os momentos chaves de Ciri, tipo assim... É os momentos em que meio que ele que faz justamente essa congruência, essa união dos grupos, né? Eu acho Desde que aconteceram esses momentos, eu não paro de pensar neles, sabe? Tipo assim, eles, juro, tipo assim, pelo menos umas 3 vezes por dia eu lembro que eles existem, eu tenho vontade de assistir de novo, saca? Falando dos núcleos do Ciri, tem o, como a Gabi já falou um pouco mais na comparação mais direta, tem o trio, né? Que tem a Nagumo, a Nikura e a Izumi, que é, como a gente já um pouco falou, é essencialmente o mesmo formatinho do trio de Nichijou, mas com personagens mais maduras, né? Ao mesmo tempo a gente tem ali a estressadona não, a pilhadona, que também parece que tá sempre no TDAH, tem uma mais artista, e depois ela é fotógrafa, e elas se conversam assim. Essa é neurodivergente, essa Wako aí, não tem Todo como. mundo, né, nesses animes são porque pra funcionar, porque se eles não forem... Nossa, mas a Wako é algo... muito, aquele momento sensorial dela, eu falei, ok, temos aí alguém especial. Nossa neurodivergente do anime. É. Uma coisa que eu acho que já é um pouco do mérito, é uma parte do mérito do Ciri, que a gente chamou, e é o que a Gabi chamou de maturidade lá no começo, é que o Ciri, ele já começa num ponto em que o Nichijou vai fazer talvez só ali na segunda parte que seria o que a gente hoje chamaria de segundo cour, né? Tipo assim, ele já começa explorando mais as dinâmicas de relação, intimidade e carinho que os personagens têm um pelo outro, né? Assim, principalmente por esse trio, eu acho que elas são mais fortes, porque a gente tem, por exemplo, também ali o núcleo do restaurante, e eu acho que nesse início, o núcleo do restaurante é mais o
Galera, olha aqui o tanto que a gente pode criar situações absurdas e piadas igual a gente fazia lá no Nishijou, igual a situação do macarrão caindo na bolsa, ou a peça do dia, a peça da sorte do dia ser usar saia, isso é uma puta piada, o menino usar saia, isso é zoado ou não, sabe? E depois, 10 episódios pra frente, todo mundo usando saia porque era a piada do sorte do dia. E tem o editor da revista lá falando, pô, eu joguei acertei nos dardos. Tipo assim, foda-se, galera, é totalmente aleatório, mas assim, como vai casando essas coisas todas, né? Assim, mas nesse início eu acho que a família Maccabee ali no restaurante é mais o lado piada caos que a gente já conhecia do Nishijou, enquanto as meninas, elas são os lados mais... humanidade aqui, galera. Tanto é que tem a relaçãozinha ali da fotinha, tudo, que no colar, né, que vai gerar o episódio da torre. Tem o cara, o mangaka com o editor também. É meus favoritos, assim, eu acho... Eu gosto muito também. Pô, eu acho esses mangaka, a dinâmica muito deles... bizarro, né? Porque me pareceu porque eu me relaciono que ia ser uma coisa momento, no começo, saca? mas ele vai se reinventando muito, né? Uhum. Como é que era o nome do boneco? O Senhor Incrível, Senhor... como chama? Senhor Chatice. Isso, senhor Chatice, exatamente. Senhor Chatice. E aí, por exemplo, a menina a Wako, ela se relaciona super com esse núcleo do mangaka com o editor, porque ela desenha e daí ela manda pra editora, e daí o editor fica insistindo pra ela publicar o mangá dela, porque ela é, tipo, uma prodígio no mangá e tal. E aí cria esse trio novo também, né? Tipo, ela mediando ali o mangaka e o editor, tipo, ela se torna parte ali desse grupinho. Aí tem os meninos do clube de futebol, que inclusive eu fiquei muito afim de ler o mangá, porque eu fiquei sabendo que no mangá aprofundam muito mais cada um dos personagens do time, tipo assim, Nossa, cada um que vai deles fazer o tem... Blue Lock do... Não, no sentido de que cada um deles tem uma habilidade especial, não pra futebol, mas pra qualquer outra coisa, entendeu? Então, tipo assim... Que massa. É massa isso de pensar nesses personagens. Tem a família esquisita lá também, que tem, tipo, vários filhos e um caos também, que é... Que é os outra irmãos, família que que tem um moleque que é maneiro, aí tem as irmãs. tem um que é a moleque família esportista. que tem a loja de bebidas. Isso, exatamente. Que é também o amigo... que também acaba aparecendo depois, mas também tem um trio que eu acabo achando muito bom. Que Dos velhos, né? Os velhos, né? Sim. Que é o velho de uma família, o velho do restaurante e o velho... Nem são velhos, né? São uns adultos e um que é mais velho mesmo, assim. É esse velho que é o morre? trio dele. Quando eles vão quando eles vão pras férias, mano. E aí tá chovendo. Como assim, mas velho eles que morre? precisam das Eu não lembro férias. se é esse velho que tem episódio que ele morre. Não, o velho que morre é o pai do senhor Maccabee. É verdade. Que é o verdade. vô. É verdade. É o que é um desenhinho todo esquisitinho. Ele tem um formato maluco, né? Ele parece o cara do Astro Boy, o cientista do Astro Boy lá. Que ele quer pegar uma peça no cara, que ele fingir que tá morto. Mas não é esse não, são outros 3 velhos. Não, são outros 3. Eu não lembrava. É o pai do restaurante, é o senhor de cabelo, vô lá da família. É o barbeiro ou eu tô maluca, um deles? Não, o barbeiro é o outro. Nossa, né? o barbeiro, meu Deus. O arco do bom. barbeiro é gênio também. É muito bom. O barbeiro que as pessoas nunca pagam ele. Só que na verdade, levam coisas. É de graça, né, o serviço dele. Só que daí eles levam coisas em troca. Levam coisas e as coisas sempre ele vai lá no... Como é que é o nome daquele programa de lá? antiguidade. Feito, né? Tipo, ele vai no prato feito, mano. E sempre custa 10 bilhões de dólares, todas as coisas mais raras. Alguém dá um negócio idiota que ele fala, isso aqui vale nada, um mangá velho, sei lá, um negócio que é nos pedaços vale daí. milhões. Vale um monte, E o núcleo dos animais que a Gabi falou, só que ela acabou falando mais dos animais vivendo no submundo. Só que tem o do teatro, né? Só que a gente tem os animais do teatro, né? Com o cara que, tipo Nossa, faz o Hamilton do Kabuki, mandando um rap performando Kabuki com os animais. Esse foi um momento muito marcante pra mim também. Quando começou esse teatro dos bichos aí, eu fiquei parada, assim, imóvel, olhando pra tela. Tipo, cara, Porque no começo, esses animais são só, tipo assim... Eles querem comer e ficam meio que fazendo bullying com o dono deles. Aí tipo assim... Só que eles são artistas. Do nada, eles são uma trupe de artistas.
Tipo assim, o que tá acontecendo, galera? Entendeu? E aí é isso que eu acho fascinante, porque, por exemplo, esse cara aí do teatro, a Midori se relaciona muito com ele, porque daí fica devendo um negócio lá pra ele, daí ele força ela a participar das peças dele. Aí, o do mangá é o Ako que se relaciona mais. Aí tem a duplinha de menina, inclusive, que a gente nem falou também, né? Que a Eri e a Matsuri, que são as duas maluquinhas da cabeça, que estão sempre falando umas coisas nada a ver, umas brincadeiras nada a ver. A menina que é irmã do menino do irmã do restaurante, Akabe, né, que vai embora. do Makabe. Não, essa daí é o lado do... emocional da parada, do porque desde que você sabe... Desde que você fica sabendo que ela vai se mudar, tipo assim, ela não conta pra amiga. No início, você sabe que ela vai se mudar pra Inglaterra. E daí, elas ficam fazendo coisas juntas. E daí, é muito genial ele ter falado isso desde o início, porque você fica o tempo todo, tipo, amiga, caralho, ela tá indo embora. E aí você fica, meu Deus, ela vai embora. E olha isso elas aqui retomam a vibe do trio de Nishijou, só que só pela parte emocional, saca? Tipo assim, e é sempre... Porque as duas se completam muito. É idiota, mas singelo e... mais pesado, porque tem essa carga emocional, né? É porque as duas se completam demais, elas têm um humor muito parecido, e, tipo assim, caraca, a despedida de prazer e, meu Deus, e tudo isso representa, né? E como isso escala a ponto do moleque parar um avião entrando na pista, sabe? Cara, que momento incrível, sério. É um dos momentos em que todo mundo se reúne, né? Mas não tão grandioso quanto menos talvez pessoas. Os 3 momentos que a gente tem que dar mais destaque, eu acho, que é um consenso de obra-prima. Desde que a gente começou a falar de Nichijou, o PH sempre martelou comigo, com as pessoas, até quando a gente falou que o episódio 5, no episódio da temporada, né? Quando a gente fez o fechamento da temporada, o PH falou, inclusive, que o episódio 5 era um episódio que tinha... Era o creme de la crema ali do que o Ciri podia trazer e tudo mais. O trunfo. Já vai fazer uns 2 meses, porque ele passou lá, sei lá, no começo de agosto, a gente já tá no começo de novembro, sabe? A gente eu já assisti 3 vezes. Não, e ele é uma somatória de muitas coisas ali que ele entrega toda essa questão de quebra de expectativa e tudo mais de um jeito totalmente inesperado. Cara, assim, eu né? tenho uma curiosidade tremenda de saber como esse... É uma coisa que a gente não falou, na verdade, mas eu acho que, assim, das duas obras, de forma geral... Você quer explicar a dinâmica desse episódio, PH? Eu tenho uma curiosidade tremenda... Vou explicar. Claro. Uma curiosidade tremenda de saber como é Nishijou e Ciri em mangá. Esse episódio, especificamente, é o que, tipo assim... Eu acho que do jeito como ele foi fascinante, eu acho que é mais pela animação. No mangá ele não deve ser tão incrível assim não, mano. Eu acho que a animação fez algo. Pra quem não tá familiarizado, é um episódio que vai acabar reunindo todos os núcleos apresentados ali até o momento, né? Não são todos que a gente falou aqui que tem tanto destaque. O teatro, por exemplo, não tem tanto destaque nesse momento. O trio de velhos ainda também não tem tanto destaque. Mas a gente é apresentado a um conceito ali de uma torre onde as pessoas acabam sendo sequestradas na cidade, vamos dizer, mas é uma torre de hospitalidade, ou seja, as pessoas que fazem o bem na cidade, elas são sequestradas e levadas para essa torre para elas serem recompensadas com um ambiente de muita hospitalidade. Tipo assim, é uma coisa completamente... A mais alta qualidade de hospitalidade. Tipo assim é muito paradoxal, porque o sequestro como recompensa, mas é um sequestro para algo de muita hospitalidade. Pensa na Torre de Hunter x Hunter. Isso é mais uma coisa maravilhosa. A Torre Hunter, só que ao invés de ser, tipo, níveis em que você tem que cumprir desafios muito difíceis para passar, você é a mesma coisa, só que é com educação. Tipo assim, tem uma torre que você tem que descer, você vai descendo os níveis e aí... Cada um deles, você vai receber uma massagem, você vai receber um jantar muito bem feito, você vai receber um banho gostoso. É um mimo diferente. Ou se você não quiser passar por isso. Se você quiser fugir, aí vira o Hunter x Hunter, porque aí você tem que passar pelos desafios e provas. Por quê? Que alguém ia querer fugir disso, Então, só que é porque é um sequestro, então, tipo assim, é muito paradoxal é muito tudo. E aí é engraçado, porque daí a menina vai pra lá, né, a Midori é sequestrada, ela vai pro lugar e fica, meu Deus, tem que sair daqui. E ela acha um velho, que é um velho que, inclusive, é bem recorrente também em Ciri, que é tipo um que velho é o mesmo velho do assim. macarrão, não é? Do macarrão. O que o macarrão caiu na bolsa. E aí ele tá lá, e aí ela fala, meu Deus, você tá aqui, sei lá o quê.
E daí ele fica, eu tô tentando fugir, porque sei lá o quê. Aí, quando eles conseguem sair da primeira sala, ele fala, porque ali, cara, eles iam me submeter a várias coisas, a massagem, a banho quente, a comida. E a menina ficou, mentira que era isso. Ela não sabia que era disso que ela tava fugindo. Aí ela queria voltar. E o velho que nem tem nome, né? Ele é só tipo um homem gentil. Um homem. Aí ele começou a lacrar nela, falando, se você faz as coisas pra receber algo em troca, então você é muito mau caráter. Ela não quer nem saber, meu filho, eu quero receber minha massagem. Eu quero o meu ofurô, sabe? Aí ela fica tentando voltar, só que não dá mais. Você tem que ir sair da torre pra entrar de novo. Quer dizer, não, se você sair, você não entra de novo, né? Ela fica querendo... É porque quando ela desce, aí já tem novas pessoas lá no quarto da hospitalidade e tampou ela precisa a passagem. Perder, né? Agora ela precisa perder ela tem que pros descer. boss. Ela tem que perder continuar pro boss. O caminho da torre. Como chama? Roguelike. Ela tem que perder pro boss pra voltar pro início pra poder fazer de novo se ela quiser. Só que daí ela não consegue perder. Gente, esse episódio ele é genial em vários níveis. Dito tudo isso, não é por isso. Nem é por isso que ele é tão incrível. Que o episódio é fascinante. Apesar da trama sim ser fascinante, é porque o episódio passa alguns minutos construindo essa história e apresentando esses elementos, mas a partir do momento em que começa a jornada de descida da torre e enfrentamento desses desafios, o episódio já transtorna e bota um visual de Dragon Quest na tela, que é o pixel art dos bonequinhos andando em dungeon e as coisinhas aparecendo, você já fica assim, pera aí que tem uma coisa diferente. Esse episódio, inclusive, já tinha aparecido stop motion no começo, né? Sim, então já começou já fica, assim, diferenciado. Já tem algo diferente. Mas a partir daí, a gente falou, né? Uma das coisas que acontece nesse episódio é que ele reúne todos os núcleos. Mas não é que ele vai mostrando os núcleos e reunindo. Corta, ele simplesmente divide a tela como se fosse uma página de quadrinhos. E em cada quadro ele bota um núcleo e todos passam ao mesmo tempo. E é isso. Gente, assim, o meu TDAH tinindo. Se você, assim, é impossível você consumir esse episódio apropriadamente sem assistir 8 vezes. É equivalente a você assistir um mosaico da TNT Sports da Champions League? Isso, com todos os jogos da Champions ao mesmo tempo, saca? Tipo assim. É esse equivalente. É como se você tivesse 1000 telas abertas passando tudo ao mesmo tempo. Todos os jogos estão acontecendo no mesmo campo. Uma coisa interessante. Não, tipo assim, em todos os jogos tá acontecendo no mesmo campo, não é? E todos os jogos estão com um resultado que diretamente lugar, né? influencia no outro. Não é só que é o mesmo campeonato. Estão se cruzando. Todos têm uma influência direta no outro. O que acontece aqui vai afetar o outro com certeza. O que tá acontecendo em cada telinha vai terminar no mesmo lugar, sabe? Tipo, esses núcleos vão se encontrar em algum momento. E daí fica passando os núcleos diferentes, assim. Tipo, aí de repente uma telinha que tava pequenininha ali no canto vai aumentar e vai virar a tela central. E você vai prestar atenção daí naquele momento. Aí o áudio entre elas é alternado. Mas aí se você quiser focar no que tá acontecendo na torre, você pode focar no que tá acontecendo na torre. Se você quer focar no que tá acontecendo no time de futebol... editor pegar esse episódio e pôr na internet aí. Cada núcleo. Eu quero assistir uma versão que mostra apenas cada um dos núcleos. Eu assisto, velho. Eu assisti 3 vezes e eu não consegui prestar atenção em tudo mesmo assim, porque são muitas telas. E é aquela bizarrice do seguinte, né? Quanto tempo leva, quanto dinheiro gasta pra fazer um episódio de anime? Pois é, mano, é isso. E eles fizeram vários episódios em um só. Até esse episódio, a minha impressão... Porque assim, eu tava vendo paralelo, né? Siri e Nishijou juntos. Como eu falei, eu já tinha visto metade e um pouco mais de Nishijou, mas essa parte que o Nishijou fica um pouco mais emocional, eu ainda não tinha visto tão a fundo. Então foi uma novidade pra mim nesse momento, quer dizer, em comparação com o Siri, acabou sendo uma novidade pra mim. Então nesse momento, pra mim, a impressão era muito que, calma, o Siri tá bem distante de Nishijou no sentido de o Nishijou, comédia e causa loucura, o Siri... pé no chão com alguma comédia. Essa era a minha impressão inicial, né? Se você pega ali, sei lá, os primeiros episódios de Nishijou e esses primeiros 4 do Siri antes dessa torre, eu tava com essa impressão. Mas Siri quando eu assisto o 5, né? Ele transforma tudo, cara. Porque, assim, o que ele entrega em qualidade... Assim, pra mim, esse é um episódio obrigatório. Independente. Não gosto de comédia, não gosto de Siri, não gosto de Nishijou. Não interessa, episódio mano. 5. Se você gosta de assistir animação,
Se você gosta de audiovisual, esse é uma parada obrigatória, sabe? Pra mim é obrigatório assistir esse episódio. E aí, tipo, o pior, quer dizer, o melhor de tudo, né? É que no fim, eles fazem essa parada de, tipo, unir tudo num lugar só. E aí vira uma cena de, tipo assim, onde está o Wally? Em que você, tipo, expande todos os núcleos e tá todo mundo no mesmo lugar. E aí vira, tipo, afastada, assim, a câmera, né? E você vê todos os personagens pequenininhos. E aí, se você olhar em cada canto, eles estão fazendo alguma coisa. Tipo, a cidade inteira ali, sabe? Tipo, gente... E eu boto fé que se assistir agora, assistir até o final... Tem mais elementos ainda, porque deve ter bonecos ali que a gente vai ver depois, que a gente coisa não que vai acontecer depois, né? que talvez já tava ali. Exatamente. Eu achei legal isso que a Gabi falou aí do Onde Está o Wally, porque uma característica que inclusive é do autor nas duas obras, é sempre essa câmera meio isométrica, né? Distante. Tanto que no clipe da música de abertura tem essa brincadeirinha com esse ângulo de câmera. Eu acho que no Siri ele aproveita muito mais isso, sabe? Como, por exemplo, nessa cena em que ele escolhe dar um zoom out pra mostrar todo mundo e olha como isso aqui é vivo e realmente dá essa aparência. Sabe, gente, não tem como os animadores, assim. Não tem como os animadores não terem se divertido pra caralho e não terem amado esse projeto. Esse episódio mostra isso, sabe? Eu consigo ver isso através desse episódio. E, inclusive, eu acho que o episódio da corrida não fica tão pra trás pra mim também não, tá? Eu acho que o da corrida é tão legal quanto, é porque esse oferece essa inovação na forma de contar várias histórias ao mesmo tempo. Ele é quase um oposto total desse... em certo sentido, mas com o mesmo impacto. Quer te colocar numa coisa só. Não, que também, mas o que eu queria dizer é assim, se por um lado o da torre ao invés de animar um núcleo aqui pra esse episódio, nós vamos animar todos e é isso, você escolhe pra onde assistir. No da corrida, mano, é um episódio sobre uma corrida de cavalo e eles não animam o que tá acontecendo, eles não animam a corrida de cavalo. Não, eles fazem PH, uma transmissão. Não é dessa corrida que eu tô falando. Qual corrida você tá falando? A corrida da maratona lá, que todo mundo vai em duplinha. Que eles fazem. Mas até a corrida de cavalo que eu tô falando também. O episódio da corrida de cavalo é muito foda. Então deixa eu falar o da corrida de cavalo, depois a gente fala dessa corrida, porque o da corrida de cavalo é rapidinho. Porque pra mim o da corrida de cavalo ele é genial no sentido de... Ele faz uma transmissão de rádio. Mas só. E muito tipo assim, massa esse episódio. Ele é o oposto. Também. Tipo assim, ele é o não mostrar o evento, mas mostrar justamente a reação de algumas pessoas diante do que tá acontecendo e essa genialidade. Mas foi mal falar da corrida errada. Não, mas o da corrida eu tô falando da maratona. Por isso que eu falei de colocar todo mundo num lugar só. Porque realmente... É porque ele é quase a mesma coisa que o da torre. Só que o da torre tava todo mundo separado, daí foi unindo e unindo as cenas. O da torre já era uma corrida, mas ninguém sabia que tava numa competição de corrida, porque não era uma competição, né? Era todo mundo na sua própria corrida. No episódio da corrida é que ia ter uma maratona e a cidade inteira foi participar, então isso que é legal. Tipo assim, eles pegam todos os personagens que a gente conhece ali e botam eles em duplinhas, e aí, tipo, como chama aquele do Faustão, Luiz? Maratoma? É Maratoma? Não, Olimpíadas do Faustão. Olimpíadas do Faustão. Que teve a maratona assim, não é também, só... não tô falando besteira, tá? Não sei desse, mas, tipo assim, não é só uma corrida, tem várias coisas nada a ver no meio, tipo assim, umas regras nada a ver. É quase um Takeshi Castle, assim, né, Tipo, velho, não sei essa regra. O PH deve conhecer, né? Takeshi Castle é tipo de game show de competições, é tipo a Olimpíadas do Faustão original do Japão. Olimpíadas do Faustão é baseado no Takeshi Castle. Ah, tá, porque sempre copiam tudo do Japão, né? Mas é isso, tipo assim, tá valendo tudo, e daí você vê as duplinhas e eles tentando se virar, e aí coisas acontecendo no meio, tipo a menina lá que é rica, tendo que se declarar no meio da corrida, e a galera querendo que a corrida dure pra dar tempo dela se declarar, e aí, não, a Midori com a motivação dela de ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo não se sentindo tão motivada, e a Nikura ligando com esse negócio de tipo assim, não, mano, mas a motivação da Midori é o que me motiva na vida. E aí mistura todos esses temas, sabe? Cara, e todos os núcleos. É muito bom. Histórias com corrida me cativam desde o Batutinhas. Que Batutinhas tem todo esse plot de corrida também. Você me pegou muito. E Batutinhas que o original já tem mais de um século. Ele já deve estar em domínio público, se pá, hein? Fica a curiosidade. E vale dizer que quem ganha essa corrida são só as duas idiotas com lata no pé, né? É o poder da amizade verdadeira, real. Vamos usar, tem um momento que eu acho muito foda também, que já sei, vamos usar esse dinheiro, você me visita na Europa e eu te visito, e a outra, eu sei lá, eu queria comprar cachorro quente, nem lembro o que ela fala, era um trem completamente de gastar tudo na hora e foda-se.
É o cara que fez churrasco, gastou 70 mil churrasco aqui no Brasil. Você viu essa história? Tipo isso. Mas, ó, esses momentos de união da cidade, assim, acho que são os mais legais, assim mesmo. Que a Gabi falou. O momento musical porque, tipo assim, também, acaba... tudo mais. porque, assim, acaba... Tem uma identidade maior mesmo, assim. Eu acabei defendendo muito o Nishijou quando se falou disso, mas eu concordo que existe mais essa identidade. Dá pra ver que o autor estava realmente mais maduro nisso. Foi uma opção bem consciente pra dar uma enxugada, sabe? A dinâmica ainda é essencialmente a mesma, né? O próprio nome Nishijou meio que significa isso, a vida cotidiana, né? A vida normal Siri ali, é sobre a rotina. isso ainda assim, né? Siri ainda é sobre isso. Nishijou sempre foi com a mesma dinâmica, mas dá Siri uma certa expandiu, limitação, né? sim. Siri expandiu pra, tipo, novos núcleos, novos personagens, novos modelos. Eu acho que não é nem ali, que dá né, uma de limitação, relações. porque assim, ainda exploram muitas coisas realmente em Nishijou, mas eu acho que aqui tem essa liberdade de explorar mais ambientes e aí dar uma cidade realmente mais viva e até mesmo ambientes fora da cidade, né? Como, por exemplo, quando tem os velhos indo para uma viagem de férias, mas ainda é uma parte da cidade ali sendo viva e dá uma enxugada e fica até mais fácil de compreender para alguém que pode achar muita informação no Nishijou ali, como do nada entrando um Helvetica Standard, do nada entrando um Jokenpô, do nada entrando um arco de alienígena que Tinha não a tem hora da nenhum palavra, impacto. né? Não, a hora da palavra pra mim, tipo assim, no começo era o que tá acontecendo e depois pra mim é um dos momentos mais geniais. Pra mim é um dos assim, favoritos. Tipo assim, pra mim é um dos momentos mais geniais, assim. Esse é um que eu acho que deveria estar no Siri, sabe assim? Se tiver um Siri temporada 2, tinha que ter esse momento da palavra, assim. Talvez um Helvetica Standard, um trem de alienígena, outras coisas não, mas esse momento da palavra eu acho que caberia muito, muito no Siri. Porque eu acho que é a coisa de Nishijou que mais combina com isso aqui. Porque, assim, são reflexões diárias mesmo, de reflexões sobre o ambiente da cidade, da vida cotidiana, e que parece nada a ver, mas revela, tipo assim, o lado profundo da alma do autor, assim, de alguma forma ali, sabe? Minutos de sabedoria e terapia são muitas mais pesadas e mais profundas do que parecem a princípio. Sim, sabe? com certeza. E eu acho que fica então a menção aqui, né? Tanto Nishijou quanto Siri vale a pena você assistir. Eu acho que vale a pena você assistir com calma, né? Principalmente, né? Acho que a gente concorda com isso. Com calma, sim. Que com calma você vai aproveitar muito melhor essas obras, porque é muita informação. E eu acho que você digerir os episódios, ele é importante porque faz parte do processo, eu acho. Eu sinto que faz muito parte do processo você conseguir digerir também. os episódios que você vai assistindo ali. Mas ter paciência também, eu acho, né? Assim, sim. Saber, porque assim, eu Às acho que pra quem se identifica, as coisas, eu acho que né, pra quem se identifica com a comédia caótica desde o início, não existe nenhum desafio de assistir, especialmente Nishijou. Mas pra quem pode achar muito caótico, um pouquinho de paciência, eu acho que é muito recompensador. A minha sugestão seria assistir, como o Luiz falou, com paciência, mas ir cronologicamente, assim, assistir um Nishijou e depois ir pro Siri, porque eu acho que é de fato uma maturação da narrativa, da direção. Eu só questionaria, talvez, da animação, porque eu acho que não necessariamente o Siri é uma evolução da animação do Nishijou. Novo, ele simplesmente escolheu fazer outra coisa, né? O que eu acho, inclusive, bem louvável, assim. Mas a animação do Nishijou, pra mim, assim, também é loucura. Tem momentos ali de um pedaço, como eu falei, assim, uma salsicha caindo no chão, tem animação. Eu posso cravar isso aqui, ó, com a maior tranquilidade do mundo. A cena da sketch da salsicha caindo no chão de Nishijou é muito melhor animado que Blue Lock inteiro, a segunda temporada. Por exemplo, disparado. Terceira temporada de One Punch Man. aí. Tipo assim, gente, tinha cena em Siri. Tinha cena em Siri. Tinha cena em Siri que eles pegavam a câmera e eles davam 360 na cena. Michael Bay. Isso numa animação, quão difícil é fazer isso, São mano, usos saca? de 3D também, assim, que não tem aquele 3D que tá ali, é bem feito, sabe? Não, é tudo muito perfeito. Eu acho que é o que a Gabi falou de paixão, tipo assim, eu acho que isso vale pro Nishijou também, né? Obviamente tem o contexto do Kyoane, do incêndio, o peso do Siri, que eu acho que talvez
tem um peso sim forte ali na produtividade dessa galera, uma coisa de autoestima, de clima, de estúdio. Não tenho nenhuma notícia ou bastidores disso, né? Mas acredito. Mas mesmo o Nichijou sendo feito, vamos dizer assim, em condições normais, é assim, você sabe que as pessoas que estão fazendo ali, elas estão a fim de fazer o que elas estão fazendo, e são obras impecáveis pra mim, assim. Eu acho que Ai, não gosto muito de anime de comédia, já, assim, anime de comédia japonesa, eu ia falar, né? Mas anime de comédia ou comédia japonesa, cara, assiste, velho. Vai no Nichijou, se tiver demais pra você, ainda vale dar umas chances pro City. Aí se realmente tiver demais pra você, aí talvez seja para outro momento. Vai rever os seus conceitos. Vai estudar, vai se informar. Mas, cara, eu acho que o tanto que City e Nichijou são perfeitos em qualidade, em tudo, é do autor também, sabe? Da autora, enfim, não sei o gênero da pessoa, do autor. Porque ele mesmo é muito apaixonado por isso, tanto que fica de recomendação, gente, joguem o nome dele no YouTube, pra vocês acharem o canal do YouTube dele. Ele faz, tipo, curtinhas, assim, ele mesmo faz, sabe, por diversão, algumas sketchzinhas soltas. Então dá pra ver que ele curte isso e que ele faz parte dessa produção também, sabe? Então são projetos que dá pra sentir a paixão e o carinho por essas histórias, sabe? E quando a gente vê essas coisas, é sempre muito incrível. Então fica muito de recomendação. Eu mesma já sempre falei muito de Asobi Asobase aqui, sempre foi um exemplo pra gente, assim, ao citar animes de comédia e tal, mas Asobi Asobase não existiria e não seria nada sem a existência de City. De City não, de Nichijou, no caso, né? Sem a existência de Nichijou. Então, por favor, prestem respeito a Nichijou, até porque eu tenho certeza que não só Asobi Asobase, como vários outros animes de comédia, 100% se inspiraram em Nichijou, assim, pra fazer várias técnicas e várias formas ali de utilizar a comédia na animação. É realmente muito incrível esses animes existirem. Eu sou apaixonada e muito feliz em ter a oportunidade de presenciar isso na minha vida. Muito mesmo. E chegamos então, pessoal, ao fim de mais um episódio do Animes Overdrive. Mas antes de encerrar e despedir de vocês, vamos para as nossas recomendações. Cara, a minha recomendação será um pilar ainda mais pilar, né? Como a Gabi acabou falando aí no final do último bloco, o Animes Overdrive de forma geral, e principalmente ela, a partir dela, a gente sempre falou muito quando se falava de comédia, do Asobi Asobase, que foi um programa que a gente falou aqui, né? Agora, finalmente, a gente fala de uma base do gênero e da geração, assim, que é o Nichijou, ao lado do City, que é um reforço disso na temporada atual. Então fica a minha recomendação pra gente voltar um pouco mais no passado pra esse gênero, mas nem tanto, porque é um anime na versão mais atualizada, né? Que no caso estou falando de Osomatsu-san. Ia falar, né? Desse, que droga. Que tá na 4ª temporada, acabou de passar ou tá passando a 4ª temporada, a primeira lá de 2015, mas na verdade, né, o Osomatsu-san, ele é uma sequência de Osomatsu-kun, que é um mangá de comédia, assim, esses comédia de muito sketch, bom. Lá dos anos 60, né, quando isso começou a ser feito, né? Isso quando começou a ser consolidado naquela geração, é do Fujio Akatsuka, que, tipo assim, é icônico pra comédia japonesa no mangá e no anime. E o Osomatsu-san, que é essa adaptação mais recente, que continua em andamento. Não é exatamente uma adaptação, né? É uma versão nova. Eles fizeram uma modificação dos personagens. Assim, quem gosta disso, quem já é fã de Nichijou, quem já é fã da comédia, assistam o Osomatsu-san, que é uma comédia de altíssimo nível nesse sentido, né? Tem também os momentos de exagero ali, de animação, de exagero disso, daquilo. E além de ser uma peça bem importante histórica, né? É como a gente falou aqui, por exemplo, da Shinomomi, que obviamente é uma referência ao Astro Boy, que tá lá na base do mangá e do anime. O Osomatsu-kun tá da mesma forma no campo da comédia, e o Osomatsu-san é uma releitura incrível, contemporânea desse humor aí. Então a minha recomendação
Se a gente deu um passo para trás na timeline para falar de Nichijou e ver mais um pilar, ver mais um passo para trás e ver o pilar do pilar, que é o Osomatsu aí na versão do Osomatsu-san. E se vocês gostarem, tá um pouco longa demais a recomendação, mas o Osomatsu-san, ele tem um episódio 1 Nossa. que ele foi censurado e bloqueado e apagado da história. Vão atrás desse episódio, cara. Por motivos de... Eu não vou dar muito spoilers, mas... Se vocês gostarem de Osomatsu-san, vão atrás desse episódio, que ele faz coisas assim, que é muito fácil entender porque ele é censurado, porque ele cruza um pouco a linha dos direitos autorais e da paródia, vamos dizer. Ele é muito bom. Mas o que ele faz em termos de comédia, assim, e de atualização do Osomatsu-kun pro Osomatsu-san é maravilhoso, uma metalinguagem louca. Essa é a minha recomendação, tem tudo aí na Crunch, também se não tiver, com exceção do episódio proibido, né? Mas a gente sabe que vocês sabem os caminhos da internet. Vão atrás desse episódio proibido, mano. Um dos melhores primeiros episódios de continuações, assim, eu cravo, porque ele é muito foda. Mas já que o PH utilizou a recomendação que eu ia dar, né, eu vou falar de novo de Asobi Asobase, porque se você já assistiu Nichijou, já assistiu City e quer conhecer algo que tenha uma vibe parecida, Asobi Asobase é uma boa atualização. Ele não é uma cópia de Nichijou, ele tem sim a sua própria linguagem ali, né? Ele traz uma coisa nova. E ele é muito esperto também na forma de utilizar a comédia. Ele escracha ainda mais. Ele vai, não sei se é ainda mais, mas tipo assim, ele vai muito pra essa parte técnica das expressões, sabe? Tipo, ele usa muito as expressões, usa muito a dublagem, gente. A dublagem de Asobi Asobase é sensacional, assim, o tanto que eles usam desse artifício pra melhorar a comédia, sabe? Então fica aí a minha indicação de animezinho de comédia pra vocês verem em paralelo aí a Nichijou e City. E também eu mesma, Gabi Tosati, ilustradora. Vão conhecer meu trabalho nas minhas redes, nos lugares, só jogar meu nome e vocês me encontram. E é isso, ouvinte. Então, se você ainda não está seguindo a gente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, Overdrive Animes. Segue a gente também lá no YouTube, no Spotify, Animes Overdrive. Você vai encontrar a gente também lá no X. Qualquer outra plataforma, sei lá, MySpace, vai ter a gente também. Segue também os nossos participantes aqui, PH Oficial, Gabi Tosati lá no Instagram. Onde é que tem zerinho no lugar do Gabi? Que eu nunca lembro onde é que é. É no Blue Sky, mas não precisa, gente. Não precisa, lá eu só posto merda. Me segue no Instagram que tá bom. Gabi Tosati lá no Instagram. Segue @LuizMusiker. E espero que você tenha gostado. E pela primeira vez na vida eu vou dizer isso. Vamos ser felizes! Até o próximo episódio. Tchau, tchau.